Muito bom dia para todos os ouvintes que sintonizam a Rádio Nova Cidade, a Rádio da Ribeira Grande. E nós hoje estamos aqui em estúdio, dois candidatos especiais, são os candidatos, as pessoas, queria dizer, as pessoas são os candidatos à presidência da Câmara da Ribeira Grande, representando respectivamente o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. São eles Alexandre Gaudêncio e Fernando de Sousa. Muito bom dia para os dois, obrigado por terem vindo. E vamos começar a nossa conversa, a nossa entrevista com o engenheiro Fernando de Sousa, a iniciar aqui o debate. E a primeira questão é sobre a ação social. A ação social é uma componente muito importante na nossa comunidade e eu gostaria de saber as propostas do Partido Socialista para criar melhores condições para as nossas famílias, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os adultos e para os idosos. Todos eles merecem especial atenção e, naturalmente, que o Partido Socialista, neste caso concreto, tem as suas perspectivas bem definidas para criar melhor qualidade de vida aos cidadãos. Bem, bom dia, Sr. Abílio, bom dia, Alexandre, a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade e a todos os ribeira-grandenses. Antes de mais, agradecer por este convite, para nós podermos também, através da Rádio Nova Cidade, expormos as nossas, digamos, propostas e também visões para o Conselho da Ribeira Grande nos próximos 4 anos. Relativamente à questão que me coloca, e é engraçado porque também é a nossa primeira prioridade no nosso programa eleitoral, realmente o nosso Conselho é feito de pessoas, não é? E nós temos que olhar primeiro para as pessoas. Portanto, o que nós pretendemos a nível da ação social é chegar a mais famílias, chegarmos a todos. E nesse sentido definimos dois âmbitos de ação, um de apoio social e outro no âmbito da habitação, nomeadamente a habitação agradável. No que diz respeito ao apoio social, o que nós pretendemos é definir, digamos, um fundo de apoio social que vamos designar de FAS, com uma dotação de 200 mil euros anuais, de modo a apoiar as famílias mais carenciadas do nosso Conselho nas suas, digamos, necessidades primárias, quer sejam áreas do âmbito da saúde, quer seja do âmbito alimentar e outras despesas que são, digamos, primárias, sem as quais ninguém pode viver. Além disso, pretendemos chegar também a mais famílias através das instituições da ação social, porque são elas que fazem esse trabalho, são elas que têm a apetência para fazer esse trabalho em todo o nosso Conselho e não, digamos, a Câmara. A Câmara deve estar por trás dessas instituições, apoiando-as a fazer o melhor trabalho. No que diz respeito aos jovens, e podemos depois falar mais à frente, temos algumas propostas, não só para jovens que estão à procura do primeiro emprego, como também, digamos, as crianças e outros jovens que ainda estão na fase, digamos, de ganhar competências a nível da educação, mas posso adiantar que, no que diz respeito aos jovens, o que pretendemos é que criar aqui um mecanismo que possam adquirir as suas habitações, quer no centro histórico da cidade, quer também nas suas freguesias, através de incentivando, ao fim e ao cabo, essa aquisição, através da redução e isenção de impostos municipais. Estamos a falar do IMI e também de tarifas municipais. Muito bem. Alexandre Gaudêncio também tem as suas propostas, embora temos que considerar aqui, perante os dois candidatos, os objetivos são comuns, quer dizer, o desenvolvimento do nosso Conselho e a promoção da nossa terra. Conseguinte, o PSD também tem, na sua candidatura, as suas propostas para a área social, nomeadamente a família. Sim, é verdade. Antes de mais, bom dia. Cumprimentar o Fernando, o Sr. Abílio e também Fernando de Sousa através da Rádio Nova Cidade. Dar nota que realmente esta parte social, a preocupação social, foi um desígnio deste mandato que agora termina. E continuará a ser, sem sombra de dúvidas, o nosso grande objetivo para os próximos 4 anos, caso continuemos à frente dos destinos da autarquia. Permitam-me aqui, a nível de começar o debate, sobre que é com muito gosto que nós ouvimos o Partido Socialista, na pessoa aqui do candidato Fernando de Sousa, a dizer que agora é que é a prioridade social. E eu recordo aqui que o candidato Fernando de Sousa pertenceu a um executivo de 2009 a 2013, em que fez tudo menos apoiar a parte social. E podemos até fazer aqui este pequeno balanço dos apoios sociais, enquanto o senhor foi vereador da Câmara Municipal, é certo com outro color, mas fazia parte do Executivo, e que cortou
a torto e a direito nos apoios sociais. E se diz respeito também a esta falta de coerência que nós achamos que o Partido Socialista tem relativamente à nossa cidade e à preocupação que agora diz ser social, diz acima de tudo também da falta de coerência que tem relativamente a esta questão e para nós causa alguma estranheza, mas por um lado também é sinónimo de que vai ao encontro das propostas do PSD que foram implementadas nos últimos 4 anos. O programa que anunciou faz não é mais do que aquele que foi implementado nos últimos 4 anos. Recordo aqui que uma das primeiras medidas que esta Câmara Municipal fez foi implementar um fundo de emergência social. Este fundo de emergência serve precisamente para aquilo que o candidato do Partido Socialista acabou de anunciar e tem servido para ajudar muita gente. Felizmente que há cada vez menos pedidos, o que é sinónimo de alguma retoma económica, não é sinónimo de que está tudo bem, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que este é um fundo que serve para emergência social. E nós, ao longo destes 4 anos, temos ajudado muita gente de uma forma anónima, não fazemos questão de anunciar isso publicamente. O que nós anunciamos publicamente é que é uma preocupação social desta Câmara desde a primeira hora, coisa que não aconteceu, infelizmente, no mandato do Partido Socialista, em que o candidato Fernando Sousa fez parte do Executivo. E agora para Relativamente às propostas para o futuro, é a nossa intenção continuar com os apoios sociais, reforçá-los até. Há aqui 2 novidades que gostaria de dar relativamente a esses apoios sociais. Por um lado, a questão do apoio à habitação degradada, que foi um programa que foi fechado pelo Partido Socialista no último mandato, e foi esta Câmara que reabriu este programa de habitação degradada, que tem permitido ajudar também muita gente. Nós temos posto uma verba à volta dos 100 mil euros por ano em relação a este programa. Nós achamos que não é suficiente, atendendo à quantidade de pedidos que nos chegam e de, às vezes, situações aflitivas de casas em elevado estado de degradação. Nós, infelizmente, continuamos a ter pedidos de pessoas com poucas possibilidades económicas para fazer face, por exemplo, a reteiros de casas, agora que se está a aproximar o inverno. Infelizmente, também ainda há algumas moradias que não têm instalação sanitária em casa e, por isso mesmo, nós temos acudido, numa primeira fase, a essas situações mais graves. Mas a novidade para os próximos 4 anos, dentro dos apoios sociais, nomeadamente na habitação degradada, subir, para além de reforçar a verba, tem a ver com uma medida de apoiarmos também a mão de obra. O que se vê muitas vezes é que, através do programa que a Câmara tem, nós disponibilizamos os materiais, mas as pessoas com pouca possibilidade económica não têm capacidade de contratar mão de obra para fazer face a estas obras. Muitas vezes socorrem-se das juntas de freguesia, que têm algum pessoal que pode estar alocado ao efeito, mas o que é facto é que também às vezes as juntas não têm capacidade de resposta. E por isso mesmo, no programa de habitação degradada, é a nossa intenção rever e incluir dentro dessas verbas um apoio para a mão de obra. Por outro lado, ainda dentro do Fundo de Emergência Social, é a nossa intenção criar o Cheque Saúde. O Cheque Saúde é uma medida que nós achamos que pode colmatar aquilo que é a degradação do nosso Centro de Saúde da Ribeira Grande. E custa-me também ver que o Partido Socialista, na pessoa do seu candidato, não diga uma frase em relação ao nosso Centro de Saúde e à degradação constante dos serviços que temos assistido nos últimos anos. Recordo aqui que foi o Partido Socialista, através do Governo Regional, que fechou o nosso Centro de Saúde à noite, que está a retirar constantemente serviços do nosso Centro de Saúde, o que faz com que as pessoas tenham que se deslocar de propósito, neste caso o Hospital de Ponta Delgada, e muitas vezes esperam e desesperam por um tratamento. Como é que podemos ultrapassar isso, Ovídio? Na nossa opinião, é salvaguardando nas nossas ajudas dos apoios sociais uma verba para que aqueles que têm maior dificuldade económica possam ter também um montante para ir à medicina privada de uma forma aleatória. Ou seja, nós atribuímos um valor à pessoa, ao carenciado neste caso, que depois, mediante um recibo que nos traga de uma consulta privada, possa ser comparticipado nesse montante. Portanto, as 2 novidades que gostaria de dizer a nível dos apoios sociais é o apoio à mão de obra na habitação degradada e também a criação desse cheque de saúde para permitir que as nossas pessoas, a nossa população mais carenciada, possa também usufruir de consultas de medicina privada. Pronto, Sousa, há aqui uma questão que eu queria colocar e que foi uma afirmação aqui do candidato Alexandre Valença, que disse que o Partido Socialista teve falta de coerência nas políticas sociais.
Bom, eu pensava que vinha aqui para debater as ideias que nós, quer seja eu, quer seja o Alexandre, queremos propor para a Ribeira Grande nos próximos 4 anos. No entanto, quer dizer, o Alexandre começa aqui com uma chuva de ataques e uma notória tentativa de me colocar ao Executivo anterior, o qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, e também do trabalho que desenvolvemos. Logicamente que é como tudo, nem tudo ficou bem feito, mas tenho a certeza que tivemos uma estratégia e seguimos um plano, coisa que este Executivo não faz, e sendo o Alexandre até o líder deste Executivo, trabalha de uma forma de navegação à vista. Eu também poderia dizer que o Alexandre faz parte do partido do Passos Coelho, que foi aquele senhor que quase enterrou o país. Estamos a falar da Ribeira Grande. Pois, a questão é essa, quando é para os outros o ataque serve, quando é para nós não serve. Eu queria dizer relativamente ao nosso programa de apoio no âmbito da ação social, o atual Executivo do Alexandre tem uma verba de 75 mil euros por ano. Nós consideramos que, então não é o faz, nós consideramos que é uma, digamos, verba insuficiente, muito insuficiente, infelizmente. Era bom que essa verba até fosse bastante face às necessidades que temos no Conselho, mas infelizmente é insuficiente para o Conselho, para todas as necessidades das famílias no Conselho. E também, se é para estar numa perspectiva aqui de dizermos coisas menos boas, o atual Executivo gasta isso numa noite de festa, é preciso também que se diga. Por isso é que definimos uma verba de 200 mil euros por ano para podermos atingir mais famílias. O interesse é esse, chegarmos a todos. E o nosso objetivo é dessa forma. E que no que diz respeito à habitação degradada, é preciso ser mais concreto naquilo que se pretende fazer. É preciso olhar para o orçamento camarário anual, foi esse trabalho que nós fizemos, e ver como é que nós podemos dividir, digamos, o bolo. E nesse sentido, no que diz respeito ao apoio à habitação degradada, também é um plano que nós pretendemos implementar e que vai ser afeta uma verba de 400 mil euros por ano, porque só desta forma nós temos a certeza que conseguimos chegar a mais famílias e a mais habitações degradadas face, infelizmente, à degradação que tem o nosso parque habitacional, e ultimamente tem andado mais, digamos, no âmbito da pré-campanha, e vejo situações bastante degradantes, mas também com o intuito de promover o emprego nas freguesias, porque para reparar essas habitações é necessário mão de obra, e essa mão de obra, se for utilizada nas freguesias, estamos também a promover o emprego nas freguesias. É isso que nós pretendemos fazer, uma coisa concreta, para as pessoas saibam com o que é que contam. Durante 4 anos, isso representa nos dois planos, quer seja do apoio social, quer juntando com o da habitação degradada, 2 milhões e 400 mil euros nesta área. Então, estamos aqui, de facto, a falar já do emprego e do desemprego. A crise ainda não passou, ainda há muitos jovens desempregados. Portanto, a sua proposta é que, criando condições de trabalho nas freguesias, reparando casas, reparando caminhos e outros desafios, resolvem, alguma medida, o desemprego local. Resolvemos uma pequena parte. Não é tudo, se bem que o setor da construção civil foi aquele que teve maior prejuízo no que diz respeito à empregabilidade, cresceu de 2013 para 2016 27%, representa muitas famílias que ficaram sem uma fonte de rendimento, porque é preciso também perceber que estas pessoas que trabalham na construção civil, às vezes não é fácil transitarem por outras atividades devido à sua especialidade, são pessoas que são especialistas naquela área. Essa é uma das medidas, mas nós também pretendemos apoiar as empresas na criação de postos de trabalho. Ao contrário da proposta que faz o PSD, ou seja, o Alexandre faz para os próximos anos, que a sua prioridade de emprego é ajudar as instituições na contratação de pessoas através dos programas que são, digamos, do Governo dos Açores, nós consideramos que a resposta para o emprego na Ribeira Grande não é essa. A resposta para o emprego na Ribeira Grande é postos de trabalho fixos, postos de trabalho de longa duração, para que as pessoas tenham estabilidade na gestão das suas vidas. E nesse sentido, o que pretendemos fazer é um programa que permita, digamos, apoiarmos as empresas na criação de postos de trabalho através da redução e da devolução de impostos municipais. Por exemplo,
a derrama que servirá para isso, para que estas empresas também tenham maior capacidade de empregabilidade. Essa é uma das medidas que nós pretendemos fazer. Muito bem. Portanto, Gaudêncio, aqui na área do emprego, a Câmara tem propostas, ou a liderança do PSD tem propostas sobre esta matéria e sabe perfeitamente bem, como nós vamos saber, que ainda persiste o desemprego, nomeadamente nos jovens, e há que dar também prioridade para que os jovens se manifestem disponíveis para agarrar, digamos assim, as oportunidades que vão surgir. Muito bem. Eu prezo muito que o Partido Socialista, na pessoa do Fernando, esteja a acompanhar as nossas medidas, ainda bem que o faz, mas se calhar poderia ler melhor os nossos comunicados, as nossas propostas, antes de falar de cor, que nos está aqui a tentar mencionar situações que não são verdade. E falo concretamente da medida que nós temos para as IPSS. A medida que temos para as IPSS é criar, dentro do Regulamento de Apoio às IPSS, que foi uma medida criada por este Executivo Camarário. E recordo aqui que no passado, novamente, em que o senhor era vereador, neste caso, cumpridor a tempo inteiro, de um Executivo que não tinha qualquer apoio às IPSS. Às IPSS. Portanto, mas também tinha. Mas é importante referir que fazia parte de um Executivo que cortou a torto e a direito todos os apoios sociais à nossa sociedade. Portanto, o senhor não pode esconder isso, o Fernando não pode esconder isso, faz parte do seu passado, quer queira, quer não queira, e é preciso também, às vezes, para quem tem a memória mais curta, que se relembre de um passado que o senhor teve relativamente à liderança de destinos aqui na Câmara Municipal. Mas estava a referir aqui, e é bem da verdade, porque às vezes quando se diz uma mentira, que neste caso pode ser acreditada quando se diz muitas vezes, é que relativamente ao emprego e as medidas que nós temos para o futuro, e podemos falar do que é que foi feito nestes últimos 4 anos, mas relativamente ao futuro, a nossa intenção no Regulamento de Apoio às IPSS, que torna a frisar, foi criado por esta Câmara Municipal, que seja aumentado, por um lado, o valor que neste momento está protocolado, e, a bem da verdade, neste momento temos um teto de 3.000 euros de apoio às IPSS, que é insuficiente, e nós concordamos com isso, mas a nossa ideia é aumentar esse regulamento para que as instituições possam apresentar despesas de comparticipação, ou seja, programas de emprego, ou seja, contratação pessoal. Independentemente de se a instituição quiser contratar alguém a termo fixo ou a termo incerto, se quiser contratar alguém a recibo verde, o que nós queremos dar nota é que esta pode ser uma despesa que possa ser apresentada no regulamento de apoio às IPSS, independentemente de qual é o programa de emprego. O que eu quero referir com isso é que as nossas instituições, e nós temos casos em concreto, de jovens que acabam as suas licenciaturas, principalmente na área social, psicologia, apoio social, sociologia, em que fazem um programa de estagiário L nas instituições, ou estagiário T, e quando acabam esses programas não conseguem ficar nas instituições porque elas não têm capacidade financeira para isso. E isto também tem a ver com o garrote que o Governo Regional está a fazer às nossas instituições e que já agora o senhor candidato do Partido Socialista faz parte como diretor regional deste Governo Regional que está neste caso, portanto, a matar, e o termo é mesmo esse, as nossas IPSS. A lei de financiamento das nossas instituições que o Governo arranjou, e isto é unânime em todas elas, e já agora convido para que o senhor fale com as nossas IPSS, mas o Governo Regional está a fazer um garrote para a subsistência das nossas IPSS. E há que arranjar formas alternativas de sobrevivência para as nossas instituições. Uma delas passa por, neste caso, a Câmara Municipal suportar algumas despesas para a criação de emprego. Quando digo criação de emprego é que estas instituições possam ir buscar pessoas ao centro de emprego que estejam desempregadas e que possam apresentar estas despesas à Câmara e dentro do regulamento de apoio nós possamos comparticipar grande parte destas despesas, mas digo também, quanto à criação de emprego, e aí estamos de acordo, Fernando, que quem gera emprego são as empresas privadas, não há dúvida em relação a isso. E há que criar cada vez mais oportunidades para que essas empresas possam contratar pessoal, de preferência para os respectivos quadros, e que possam desta forma também ter um emprego digno, à semelhança do que também temos vindo a constatar nos últimos tempos por isso é que essa prioridade é essa. Realmente, e estamos de acordo, aí acho que o nosso programa coincide
Que é uma necessidade, em captação de emprego privado, e depois, com certeza, mais à frente podemos falar nisso, em captação de investimento que possa criar emprego nas nossas empresas. Isso faz também, e aqui somos de acordo com a redução de impostos municipais. A derrama é um caso em que nós aí partilhamos a mesma intenção. Nós achamos também que há cada vez mais a nossa preocupação de adaptarmos a nossa formação profissional às empresas. Digo isso porque daquilo que temos vindo a constatar, e agora com o boom do turismo que se assiste, em concreto no nosso concelho, há cada vez mais a necessidade da contratação de pessoal qualificado, como por exemplo na questão da mesa, bar, restauração, e felizmente que a nossa escola profissional tem se adaptado a essa realidade. E é por ser um desafio desta Câmara Municipal, que tem, neste caso, incentivado a nossa escola profissional a adaptar cursos de formação profissional a essa nova realidade. Neste momento está a acabar um curso do programa Agir, que tem a ver com a contratação, portanto, que foram buscar jovens desempregados ao centro de emprego, que muitos deles já estavam há anos em casa à espera de uma oportunidade, e estes jovens neste momento estão a ter formação em contexto de trabalho prático na nossa restauração e nos nossos bares, com possibilidade de emprego imediato. Portanto, é esta realidade que nós temos vindo a adaptar no caso concreto da nossa formação profissional. E por outro lado, Sr. Vídeo, ainda em relação ao emprego, e aqui acho que as entidades públicas devem dar o exemplo em relação à criação de emprego, é a abertura do quadro pessoal da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Nós temos já contabilizado de uma forma rápida, e isto está previsto no quadro pessoal de 2017, que foi aprovado, como sabem, não só pela Assembleia Municipal, mas também pela Câmara Municipal, a abertura de 27 novas vagas para o nosso quadro pessoal. Esta é uma intenção que nós queremos levar avante ainda este ano. Numa forma imediata, 27 novas vagas para o quadro pessoal da Câmara, e nos próximos anos, fruto também das pessoas que estão indo, neste caso, para a idade da reforma e que estão a entrar já na idade da reforma, temos já contabilizado mais uma série de pessoas que possam também integrar os quadros da Câmara Municipal. Portanto, não é só criarmos aqui medidas de incentivo à economia privada, mas também a própria autarquia criar aqui novas vagas de quadro pessoal para a Câmara Municipal. Não Sousa quer rebater algumas questões. Não, o Alexandre Gaudêncio quer pôs aqui em dizer, destaque. eu lamento que, digamos, a atitude ou a estratégia do Alexandre seja sempre como arma à minha atividade profissional, quer seja do passado, quer seja do presente, e não seja realmente falar do futuro da Ribeira Grande, dos ribeiragrandenses, que é o mais importante. Relativamente à questão das IPSS, e o Alexandre disse, atualmente o apoio é de 3.000 euros, por exemplo, aqui a maior IPSS do Conselho, que é a Santa Casa Municipal da Ribeira Grande, recebe 3.000 euros por mês. Fora os acordos de cooperação que tem com a Câmara Municipal. Eu peço desculpa, recebe 3.000 euros por ano. Isso dá 250 euros por mês. Quanto é que recebe dos ATLs? São 1.000 euros. São 1.000 euros por mês. Mas os ATLs a gente pode falar. Os ATLs são? Alexandre, faça as contas e Alexandre, depois digo. Eu respeitei enquanto o Alexandre está a falar. Faça as contas e depois eu peço desculpa. É que está a tentar passar uma mensagem que não é verdade. Bom, eu estou a tentar falar, eu não sei qual é que é o receio de eu falar e dizer, expor as minhas ideias. Diz que diga a verdade. E a rebater. Eu não acabei de falar e estou a falar a verdade. Muito bem. Eu estou a tentar aqui, digamos, espartilhar as ideias que foram aqui colocadas. Portanto, vamos fazer aqui uma questão que são 250 euros por mês. Estamos a falar do protocolo. Quanto é que dava o Partido Socialista no seu ano, às IPSS? Eu sou amigo, eu assim não consigo falar. Acho que isso é um debate, mas acho que é um debate que estamos aqui a fazer. Não, o debate começa por respeitar a opinião dos outros e deixar os outros falar. O Alexandre falou, eu não interrompi, portanto, deixe-me falar que eu também não interrompo. Eu acho que se nós continuarmos assim, vamos estar a trabalhar bem e no final do programa os ribeiragrandenses vão saber quais são as propostas de ambos. E não estar aqui a tentar descolar a conversa que estou a ter. Portanto, o que eu quero dizer com isso é preciso efetivamente que nessa proposta digam qual é que é o aumento que vão dar as IPSS. Porque um colaborador nos programas, por exemplo, em média, custa 175 euros por mês. Certo? Portanto, se a Câmara aumentar o dobro, por exemplo, os 3, ou seja, mais 3.000, está a dizer que vai ajudar cada IPSS a pagar ou apoiar mais 2 pessoas por IPSS. É preciso que se diga realmente os números, quanto é que vão ser apoiados. Largar ideias no ar e falar em intenções
como é habitual por parte do Alexandre, estamos preocupados, temos intenção, estamos preocupados, temos intenção, temos que falar as coisas preto no branco como elas são. Queria também referir que, relativamente aos postos de trabalho que foram falados aqui da Câmara, isto é um concurso que já foi aprovado há muito tempo e também não se percebe porque é que só agora, no final do ano, e o Alexandre sabe perfeitamente, com as eleições por meio, não é possível, porque é preciso constituir novo Executivo, é preciso as coisas do ponto de vista legal, é preciso dar autorização depois ao vereador, ao Presidente que tiver isso no seu pelouro. Portanto, isto nunca será execuível em 2017, terá que passar para 2018. E também é preciso informar as pessoas com verdade sobre estas coisas. E também, já agora, deixar aqui referido que durante os 4 anos, e o Alexandre esqueceu-se de dizer que eu também sou vereador da oposição, também faz parte do meu currículo do presente, o Partido Socialista várias vezes falou da necessidade de reforçar postos de trabalho, principalmente na área operacional, que é onde nós temos mais desemprego no Conselho, e isso nunca foi ouvido por parte deste Executivo. Os postos de trabalho que estas 27 vagas que a Câmara neste momento tem para lançar, praticamente quase nada é para, digamos, a área operacional, onde é de onde nós temos maior número de desempregados no Conselho. Muito bem. Sr. Caldêncio, vamos falar agora sobre outra área muito importante. O tribunalismo surgiu recentemente na Ribeira Grande. O tribunalismo está ligado à saúde. Quais são as propostas concretas para que as pessoas, não só os ribeira-grandenses, possam usufruir destes espaços, nomeadamente no espaço do tribunalismo, para que tenham melhor qualidade de vida, tenham melhor saúde e que frequentem aquele espaço com assiduidade e com vontade de estar? Muito bem. Quanto ao tribunalismo, e a aposta que foi feita nos últimos anos foi concretamente essa. Eu recordo aqui que as Caldeiras, no caso concreto, que é onde temos, neste caso, uma zona termal, estava abandonada já há muitos anos. Não vem só do tempo aqui do Fernando, como vereador, vem até de mais tempo atrás. E foi esta Câmara Municipal que teve a preocupação de reativar um equipamento, que são as termas das Caldeiras da Ribeira Grande, reativá-las, abrir um concurso público e neste momento está a funcionar uma concessão privada para a exploração das termas das Caldeiras da Ribeira Grande, que está a ser um verdadeiro sucesso. Isto era aqui era um ouro, um diamante que nós tínhamos por trabalhar no nosso Conselho. Aliás, se há tema que a Ribeira Grande pode trabalhar, tem a ver com a geotermia, portanto o fenómeno da geotermia no nosso Conselho, que é único em todo o país e que merece ter aqui uma aposta cada vez mais acesa numa área em expansão, que é a área turística, e é nisso que temos vindo a apostar. Nós também, foi neste mandato que, por exemplo, conseguimos abrir ao público os buracos para a confecção de comida, a confecção dos cozidos, que está a ser também um verdadeiro sucesso na zona das Caldeiras da Ribeira Grande, aqui numa parceria que tivemos com a EDA Renováveis relativamente a um fenómeno que aconteceu, portanto, há relativamente pouco tempo, em que ao perfurar, neste caso, ao fazer um furo para a captação do calor geotérmico, houve uma manifestação de libertação de gases ao longo de uma conduta que, entretanto, ficou sanado, mas isso abriu agora uma oportunidade a nível turístico, que é essa que está a ser aproveitada pela Ribeira Grande, no caso concreto, para a Câmara Municipal. Nós conseguimos, neste caso, abrir 9 buracos para a confecção de comida, que está a ser um enorme sucesso na zona das Caldeiras. Reativamos o edifício das termas das Caldeiras da Ribeira Grande, que está a ser outro sucesso. E é a nossa intenção para o futuro, Sr. Vídeo, naquela zona das Caldeiras da Ribeira Grande, criar um centro interpretativo da geotermia, num espaço camarar, portanto, numa casa que também estava degradada e abandonada e que foi deixada ao abandono pelo anterior Executivo e que neste momento foi alvo de uma intervenção para que possa ser capaz de ter um centro interpretativo da geotermia. Este projeto neste momento está a ser trabalhado. Nós temos também entrado em contato com algumas parcerias, nomeadamente através da própria EDA Renováveis, no sentido também de nos ajudar a colocar em prática este projeto. E há aqui uma intenção de também criarmos uma nova zona de estacionamento na zona das Caldeiras, que felizmente com o volume
muito acima do normal que está a ter, carece de uma zona de estacionamento. Esta zona de estacionamento está a ser projetada num terreno que é pertença da Câmara Municipal, que é na zona dos Cosidos, numa zona mais plana que lá existe, e também a criação de um centro de BTT num projeto que neste momento também já foi apresentado à autarquia. Portanto, há ali um misto de aposta para o turismo. Por um lado, portanto, a zona das Caldeiras está situada num local que está perto, por exemplo, de trilhos pedestres, está perto também de atividades que se possam desenvolver em torno do turismo, e o facto de haver um centro, neste caso de BTT, de um centro interpretativo da geotermia, faz com que haja ali um volume que nós queremos criar de atração turística. E agora, a Câmara de Ribeira Grande, ao longo destes 4 anos, fez esse trabalho de casa em reativar, revitalizar as caldeiras da Ribeira Grande. Cada vez mais têm-nos chegado projetos de investimento privado, precisamente para a zona das caldeiras. Temos já nota de pelo menos mais 2 projetos de investimento que vão aparecer naquela zona. Julgamos que também está na hora do Governo Regional fazer o seu trabalho de casa, que é reabilitar a via de acesso à zona das caldeiras da Ribeira Grande. Como sabe, esta é uma reivindicação antiga. Nós temos feito o nosso trabalho de casa em dizer que as caldeiras têm um potencial acima do normal a nível turístico, e agora o que esperamos é que o Governo faça o seu trabalho de casa no sentido de tentar reabilitar uma via. Mas para isso também foi que se ouve o Partido Socialista da Ribeira Grande, nomeadamente aqui o candidato o Fernando, relativamente a esta questão de reabilitar aquele caminho. Eu recordo aqui que aquele caminho fez parte da Carta Regional de Obras Públicas no último mandato do governo do Partido Socialista. Nunca se viu aquela obra ser executada. Mas o senhor também, o Fernando, fazendo parte do elenco do Governo Regional dos Açores, gostaríamos que também levasse de viva voz essa intenção de reativarmos aquele caminho das caldeiras, coisa que, no caso concreto do Partido Socialista da Ribeira Grande, pouco ou nada se ouve em relação Muito a bem. isso. Portanto, saúde e termalismo estão interligados porque quem frequenta as termas vai ao encontro de soluções para a saúde e, naturalmente, para a melhor qualidade de vida. Há aqui uma série de aspectos que têm que ser considerados. Eu gostaria de saber as propostas concretas do Partido Socialista para dar melhor qualidade de vida aos ribeiragrandenses. Bom, eu relativamente, digamos, falando de termalismo e falando concretamente das caldeiras da Ribeira Grande, é de estranhar porque é que os bons projetos também que foram deixados do passado e que iriam ser executados neste mandato, se o PS tivesse continuado à frente dos destinos da Ribeira Grande, não foram executados por este Executivo e foram colocados na gaveta. O Alexandre bem sabe que havia um projeto para as caldeiras da Ribeira Grande de transformar aquilo numa zona termal com piscinas, tal como acontece na Poça da Beija, para dar apoio, digamos, não só aos locais, mas também ao crescimento turístico que se pretende para a Ribeira Grande. O Alexandre, o que resolveu fazer, meteu esse projeto na gaveta e abriu uns buracos para cozidos. Portanto, quer dizer, a aposta foi deixar de fazer um projeto realmente de dimensão, com grande potencial depois de criar os tais empreendimentos turísticos à volta dessas piscinas. Eu peço também aqui, desculpa corrigir tecnicamente o Alexandre, e não vou fazer. Geotermia existe em todo Portugal, principalmente na zona centro e norte, e alguns países. A captação para a produção de eletricidade é que não. Mas estava a falar aqui da questão das caldeiras, portanto, esse era um projeto que se pretendia fazer. É pena que este Executivo não o tenha feito. E se nós olharmos para as nossas caldeiras da Ribeira Grande, comparativamente a outros sítios de interesse turístico na nossa ilha, verificamos que aquilo precisa realmente ali de uma alteração muito grande para que seja apelativo. E ao ser apelativo, aí sim temos a certeza que vai captar mais investimento à volta daquele local e desta forma também a criação de emprego e a economia local, como todos nós pretendemos. É isso que nós pretendemos fazer. Ou seja, o que nós pretendemos fazer é, nas caldeiras da Ribeira Grande, transformá-las num sítio mais apelativo para que consigamos captar mais turistas ali para aquela zona, tal como foi feito, inclusive, no anterior Executivo,
já que é para também falarmos dessas O que é que situações. foi feito no turismo? Eu não acabei de falar. Nas caldeiras. Eu não acabei de falar. A caldeira velha. A caldeira velha. Das caldeiras da Ribeirão? Não, é sempre. Ou seja, quando é para bem, não serve. Quando é para mal, já serve. Muito bem. Bom, que atualmente está a ser um sucesso, e se quisermos, digamos, falar como é que este Executivo está a gerir, infelizmente, aquele monumento natural, também o podemos falar. Relativamente, digamos, ao acesso das caldeiras, eu tenho uma proposta diferente para aquela zona. Eu acho que nós devemos ser, digamos, arrojados nas propostas que fazemos e naquilo que queremos para o futuro da nossa Ribeira Grande e dos sítios turísticos. Atualmente, o caminho das caldeiras, e atenção, eu próprio também já defendi que aquela estrada fosse requalificada, mas era eu, vereador no antigo Executivo, e uma vez, por causa de instalarmos uma conduta, recebi um mail de um imigrante a dizer, por favor, não mexam na estrada das caldeiras. E eu comecei a pensar naquilo. E há uma alternativa às caldeiras que se pode fazer. Acesso à Lagoa de Fogo. Não. Pode-se fazer o prolongamento da Tondela. O acesso à Lagoa de Fogo. O prolongamento da Tondela. Não vai dar à Lagoa de Fogo. Vai dar ao Mundo Escuro. Já está a ser projetado. Portanto, o prolongamento da Tondela, para que realmente o acesso às caldeiras e às lombadas seja feito pela Tondela e não pela estrada de calçada, que já existem poucas e que deve ser preservada para ser mais um monumento de visita aos turistas, com aquele enquadramento de calçada e de plátanos, que é realmente uma imagem idílica. Nós que cá vivemos, logicamente, queremos um melhor acesso. Mas se tivermos um acesso alternativo, nomeadamente prolongando a Tondela até o cruzamento das caldeiras e das lombadas, vamos ter um melhor acesso para as caldeiras, nomeadamente para os autocarros, com mais segurança, muito mais facilitado, que permite também mais pessoas acederem às caldeiras da Ribeira Grande e preservar um dos patrimónios edificados que nós temos, que é a estrada das caldeiras da Ribeira Grande, que, a meu ver, deve ser preservado, pelo menos até ao nó da Via Rápida. Do nó da Via Rápida até à estrada da Ribeirinha, Ribeira Grande, eu considero que realmente é preciso requalificar aquele troço. E tenho falado, eu não preciso de andar na comunicação social sempre a dizer que é preciso isto ou aquilo, porque, felizmente, entre os meus colegas nós nos damos todos bem e falamos em conjunto, e quando é preciso também dar recados, damos, mas dentro de portas, não fora de portas. Infelizmente não se vê não resultados. Esta intenção é muito boa, mas os resultados é que não se vê. Não, os resultados vêm-se e têm aparecidos, mas também não são manifestados, porque eu tenho uma forma de estar que não estou sempre a apregoar aquilo que faço, muitas vezes, com o trabalho dos outros, e criando protagonismo para mim próprio. Eu não sou assim, há outra discussão, mas eu não o sou. Muito bem, vamos falar sobre um tema também muito importante e que tem forte influência na nossa área conselhia. Vamos falar da escola e dos propósitos da escola, a influência da escola na educação, a influência da escola no ensino, a influência da escola no desporto e a influência da escola na cultura. Então, nós sabemos que recentemente foi inaugurado mais um edifício escolar, veio colmatar algumas carências existentes aqui na cidade, nomeadamente ali do lado nascente, mas também sabemos que há outras áreas a ter em consideração, não só nas áreas dos edifícios, mas também nas outras áreas, nomeadamente naquelas que eu já mencionei aqui. Sim, relativamente à educação, Sr. Abílio, isso tem havido aposta da Câmara. Este é um setor que nós não temos descurado relativamente aos apoios. Eu recordo aqui que nós temos investido uma média de 500 mil euros por ano em relação à educação. Esses 500 mil, grande parte, tem a ver com projetos extracurriculares que não haviam sequer no passado e que, embora tenham havido obras, e aí temos que reconhecer o mérito que aconteceu no passado, ao parque escolar, de algumas intervenções que foram feitas e necessárias na altura, e falo concretamente na Escola da Madre Teresa, a Escola da Ribeirinha, por exemplo, que foram obras feitas no passado e que foram relativamente... Passado é anterior executivo do PS, eu não sei qual é a dificuldade em dizer que do foi passado, acho do que PS. fica bem. Não, fica mas bem quando é para as coisas más, não é. Esse reconhecimento, Peço eu desculpa estou a dar interrompida, aqui, peço desculpa eu interrompida. estou a dar aqui um reconhecimento que também seria bom o Eu Fernando peço desculpa reconhecer interrompida. medidas positivas que foram feitas nesse mandato. E até agora só está a falar mal de tudo e mais alguma coisa sem reconhecer aquilo que de bom foi feito. Acho que isso também não fica bem.
relativamente à política de hoje em dia, mas pronto, o senhor é que sabe a sua estratégia de campanha e com certeza terá os resultados que tiver relativamente à sua estratégia. Mas isso para dizer que, portanto, é preciso reconhecer que o nosso parque escolar, de uma forma geral, está bom, relativamente a outros concelhos. Isso tem a ver com uma estratégia de investimento que aconteceu no passado, tanto nos mandatos do Partido Socialista, como também nos mandatos do PSD. É preciso dar nota disso. E nós achamos que estava na hora de investirmos naquilo que verdadeiramente deve ser investido e que uma Câmara Municipal tem também poder para isso, que é nos projetos extracurriculares, ou seja, na questão do incentivo à aprendizagem para melhorarmos os resultados educativos do nosso Conselho. E é preciso aqui dar nota que este é um calcanhar daqueles que já vem de há muito tempo a esta parte. Os resultados educativos do nosso Conselho ficam muito aquém das médias regionais relativamente à educação. E nós, desde a primeira hora que vimos esta situação e que quisemos, em parceria com as nossas escolas, tentar mudar esse rumo. Isto diz bem respeito a estes projetos que foram implementados. Mas, como disse o Abílio, foram investidos cerca de 500 mil euros por ano, ou seja, 2 milhões de euros ao longo deste mandato na educação, em que grande parte destes valores foram para este tipo de projetos. E que projetos é que estamos aqui a falar? Para que se tenha aqui nota. Nós implementamos uma rede municipal de ATLs, coisa que não havia no passado. Quando digo passado, do tempo do Partido Socialista, se quiser ser mais correto. Esta rede municipal de ATLs veio colmatar uma necessidade em freguesias, principalmente, que não havia esse tipo de resposta, concretamente Porto Formoso e Calhetas. Ou seja, os pais que tinham, neste caso, educandos nas escolas, não tinham ninguém para deixar, portanto, neste caso, os filhos, a partir do momento que a escola fechava, por volta das 3 horas. O que é que nós fizemos? Com essa rede de ATLs, que funciona em parceria com as nossas instituições, e isto é uma forma também que temos de ajudar as nossas instituições financeiramente, e digo aqui, concretamente, desde a Santa Casa da Maia, Santa Casa da Ribeira Grande, Casas de Povo, um pouco por todo o Conselho, tem a ver com uma forma também indireta de ajudarmos o financiamento dessas instituições que não o apoio direto do regulamento, como falamos no início. Mas isso tem a ver com uma necessidade que existia e que nós tivemos também que implementar ao longo deste mandato. Portanto, como disse o Abílio, 14 salas de ATL que neste momento existem, estamos a dar resposta a cerca de 300 as crianças que fazem parte dessa rede e contribuímos para a criação de 40 postos de trabalho, que são as IPSS que contratam essas pessoas ao abrigo de um protocolo financeiro que existe entre a Câmara Municipal, a Cooperativa Ponto Norte e as instituições. Para além disso, investimos em projetos sempre em parceria com as escolas, na área das expressões dramáticas, na área do Sala Extra, que é um projeto que está a ter resultados extraordinários, que já agora passo a explicar de uma forma muito rápida, que foi identificar alunos com necessidades de aprendizagem, com dificuldades de aprendizagem do primeiro ciclo, e nós contratamos professores em part-time para que possam ser dadas explicações no meio da aula, portanto, inseridos no horário letivo. E o que é facto é que esses alunos que foram identificados, e são mais de 100 os alunos que neste momento fazem parte deste projeto, 90% dos casos tiveram melhoria. Eu acho que isso diz bem da importância, e já agora ficaria bem ao candidato do Partido Socialista reconhecer que este mérito teve a ver com esta Câmara Municipal. Quanto também a outros projetos que nós implementamos e que queremos continuar a implementar, dizem muito respeito a esta vertente extracurricular. E segundo os especialistas de educação, não somos nós que o dizemos, são os especialistas de educação, há que encontrarmos meios de incentivo de aprendizagem aos alunos. Ainda ontem, por exemplo, nós fornecemos um equipamento ao CASA, à instituição CASA, num programa que é o CDIJ para jovens que estão em risco de abandono e absentismo escolar. É esta parceria que nós queremos fazer com as nossas instituições para arranjar formas de incentivar os alunos para o futuro, no caso do concreto para a aprendizagem. Mas digo que queremos inovar também ainda mais nesta questão do ensino, queremos aumentar a nossa rede de ATLs, criando já muito brevemente, e se formos novamente eleitos, uma sala, portanto, um reforço do ATL na Vila de Rabo de Peixe, que é neste momento o local que tem maior lista de espera relativamente aos ATLs. Queremos inserir o ensino musical nas escolas do primeiro ciclo em parceria com as nossas escolas. Porque o ensino musical? Porque, segundo também dizem os especialistas, a música, a par das expressões dramáticas, incentiva os alunos para novos hábitos de aprendizagem, e também queremos que
a rede municipal de ATLs tem um plano de atividades em parceria com o município. O que é que isso significa? E isso já acontece, felizmente, que os nossos técnicos das redes dos ATLs têm sido indecidíveis. Eles fazem sempre uma parceria entre a escola e o ATL, em que dão um complemento durante aquele horário pós-letivo, não só na realização dos trabalhos de casa, quando os alunos saem da escola, mas também em projetos de parceria com a escola. Isto é fundamental nos dias de hoje, e se a área que nós apostamos nos últimos 4 anos, a educação foi uma delas. Muito bem. Pronto, Sousa. Bom, relativamente às escolas, ao ensino, eu como gostaria, esta questão dos 500 mil euros por ano tem sido sempre uma questão badalada pelo Alexandre e pelo seu executivo, mas nunca é dito concretamente em quê. Nós nunca percebemos bem isto, o que é para uma coisa e o que é para outra. E também, já agora, não percebo porque é que é adjudicado serviços no âmbito da educação à mesma empresa que faz o Monte Verde. Eu também gostaria de saber porque é que a mesma empresa, ou, aliás, as pessoas que fazem o Monte Verde, que fazem parte de uma associação com sede na Câmara Municipal, e a todos os ribeiragrandenses que nos estão a ouvir, podem confirmar isso através de, indo à internet, colocando contratos Ribeira Grande, aparece lá o postal base, e aí podem ver de onde é que esta Câmara está realmente a gastar o dinheiro, porque é que estas pessoas também fazem parte deste processo do ensino. Nós, relativamente ao ensino na Ribeira Grande, e eu acho que até é um desrespeito pelos professores que ensinam no nosso Conselho dizer que o nosso Conselho está muito atrás da média regional. Isso não é verdade, os dados não são esses. Portanto, eu acho que é um desrespeito pelos professores que estão a fazer um enorme esforço. Ninguém está a pôr em causa os professores, estamos a falar de fatos. As médias e isso. E não é esses dados também não são esses. Então eu aconselho o Fernando a ver os dados. Não, eu já fui ver os dados, já me di para aqui. Eu aconselho o Fernando a ver os dados. Eu sei o ou então que é falar com as escolas. Não, eu falo, inclusive, com os meus colegas da educação. Se é para também falar nos colegas, também falo nos meus colegas. Portas e falo nos meus colegas da educação. Eu tenho feito bastante. Eu não sou, no último mês. Eu não sou daqueles. Eu não fui Presidente da Câmara durante 4 anos. Pois não, é vereador e tem toda a responsabilidade em querer saber como é que está a Ribeira Grande. Não é só no último mês que conta. O senhor é vereador, o senhor faz parte da Câmara Municipal há 8 anos. E só no último mês vereador, é que está a sair agora da no rua. último mês. Isso diz bem a sua preocupação. Fica-lhe bem reconhecer mês. Todos os contributos que eu e os meus colegas, vereadores do PS, demos para os vereadores para as reuniões de Câmara, as reuniões de Câmara e para muitos dos programas que foram criados. E eu vou falar inclusive de um que, se não fosse os vereadores do PS a reivindicar a Bolsa de Estudos para o ensino superior, não estava atualmente implementado. E qual esta Câmara apenas despende 20 mil euros e que nós pretendemos passar. Quanto é que dava no mandato do Partido Socialista? Não, o que é que nós queremos fazer no futuro? Quanto é que dava no mandato do Partido Socialista? Vamos sempre ficar agarrados no passado. Nós ia bolsa de estudo no passado. Não, mas ia haver. Muito bem. Ia haver. E quando nós chegamos à Câmara... Em 8 anos não criaram bolsa de estudo. Nós criamos em 4 anos e nós chegamos como vereadores da oposição neste mandato e que fizemos, foi aceito e são 20 mil euros. Nós consideramos que é muito pouco face aos gastos que o senhor tem com festas para este Conselho de Fora. Já vou dizer, vamos falar de festas. Neste momento, esta é uma Câmara que não faz festa nenhuma por menos de 17 mil euros. E isso não sou eu que digo, está nos dados. Qual é o retorno económico? Qual é o retorno económico deste Qual é a notoriedade que temos neste momento da Ribeira Grande? Não, mas esse relatório os investimentos que neste momento económico nunca chegou. Os investimentos que temos na Ribeira Grande, temos os maiores investimentos turísticos da região na Ribeira Grande. Tem a ver com o quê? Não, tem a ver com a audácia dos privados. Com a notoriedade que a Ribeira Grande conseguiu nos últimos 4 anos. Não tem a ver com a dizer que a Ribeira Grande parou nos últimos 4 anos, acho que fica muito mal, mas também, pronto. Já vamos lá chegar. E com eu vou explicar. As pessoas irão responder eu vou explicar porque é que nós perdemos os 4 anos. Sim. Mas falando na questão da educação, é realmente isso, é um objetivo nosso, aproximar-nos ainda mais do programa do Governo dos Açores, do Processo. Fomos a primeira autarquia a aceder ao processo. E, logicamente, na questão da sala extra, nós consideramos que foi um bom projeto, mas queremos ir mais além. Eu acho que é importante ir mais além, porque atualmente
só os alunos do segundo ano é que são abrangidos É mentira. do segundo ano pelo primeiro ciclo. Desculpa, mas é mentira. Eu aconselho o senhor às escolas e a perguntar como é que o programa está a ser implementado. Então, eu Saia aconselho, do gabinete e vá falar com as pessoas. eu aconselho a ir às escolas dizer-lhes para explicar melhor aos pais. Percorra Porque todas eu as escolas estive do numa concelho. reunião de pais Qual no foi a início do escola? ano letivo, Qual foi a escola? na básica integrada aqui da Está Ribeira respondido. Grande, Então experimente ir às outras escolas. e o que disseram foi do segundo ano. Não, assim E não é assim. segundo ano. Eu já passo a Portanto, explicar se o senhor O que quiser. nós pretendemos fazer é para os anos todos, Muito bem. porque é muito importante, durante o primeiro ciclo, realmente que os alunos tenham sucesso, porque isso vai definir muito do seu sucesso depois, quer como jovens, quer como adultos. E no âmbito também do apoio à educação, integrando a parte da desportiva, o que pretendemos também fazer, e fazendo aqui um triângulo entre a Câmara, as escolas e os bombeiros, é que os miúdos de todas as escolas, de todos os anos letivos, possam usufruir das piscinas dos bombeiros no âmbito das disciplinas de educação física e desporto. Desta forma, nós estamos a apoiar os feito miúdos. atualmente? Não é para todos os, não é para todos os O anos. que é que não é feito? Não sei. Não sei. Portanto, não é para todos os anos. Isso é o que nós pretendemos fazer, é para todos os anos, porque desta forma há miúdos que poderão ter apetência nestas áreas desportivas e quem sabe termos aqui, digamos, futuros atletas, e também é uma forma de ajudarmos os bombeiros, porque é uma instituição, como todos nós sabemos, precisa, digamos, de fundos para gerir o seu dia a dia. Essa é uma das coisas que pretendemos fazer no âmbito da educação. E, logicamente, um trabalho de proximidade com as escolas, porque desta forma temos a certeza que vamos acompanhando o dia a dia e podemos ir sanando algumas situações que apareçam que carecem de resolução rápida. Muito bem. Só- Eu queria fazer aqui Sobre isso, permite só aqui uma questão que o Fernando levantou e muito rapidamente. rápida. Relativamente à piscina dos bombeiros. É muito curioso ver que agora o Partido Socialista está muito preocupado com os bombeiros. Eu recordo aqui que na campanha eleitoral, e faz agora 4 anos, na altura o candidato do Partido Socialista, Ricardo Silva, e que o senhor também fazia parte da equipa, foi aos bombeiros dizer que não tinha nada a ver com as piscinas e que eles se desenrascassem. O termo foi mesmo esse. E foi esta Câmara Municipal que conseguiu, para além de aumentar o protocolo de colaboração com os bombeiros, no seu plano de atividades, Não aumentou, o no seu protocolo é o plano mesmo. de O que aumentou atividades, foi o apoio para as no piscinas seu com mais plano de 48 mil atividades, euros. É preciso fez que com se que, diga as questões verdadeiras. no seu- E já agora digo no seu plano de que atividades, o anterior candidato do PS não Nunca era o defende. Fernando de Sousa. O atual candidato do Você PS fazia parte de uma é equipa o que Fernando fez uma Sousa. série de políticas que destruía a Ribeira Grande. Foi isso que aconteceu. O senhor não pode negar esse passado. não destruiu Pronto. a Ribeira Grande. Destruiu socialmente a Ribeira Porque a Grande. Ribeira Grande, Muito bem. no âmbito das infraestruturas, quer de águas, quer de rede Sim, viária, sim. construiu a Ribeira Grande. Caso Muito bem. contrário, E o resultado esteve à vista. É. As pessoas responderam. Caso As contrário. pessoas responderam. pronto, Agora, é permitam-me resultados, a gente falar, depois no dia 1, permitam-me vamos ver. falar dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande. É Tem muito que ser curioso muito ver que rápido agora... porque o tempo está É muito passando. curioso ver agora que o Partido Socialista está preocupado com os bombeiros, está preocupado com as piscinas, mas se não fosse esta Câmara Municipal, eu posso dizer que provavelmente as piscinas dos bombeiros estariam fechadas. Fomos nós que conseguimos, num protocolo que temos, não com os bombeiros, mas com o Clube Desportivo dos Bombeiros Voluntários, são entidades totalmente diferentes, que estamos a comparticipar uma verba anual para fazer face a projetos sociais. E digo concretamente, não só nas escolas, mas, por exemplo, atualmente, todos os centros de dia do Conselho têm lugar para ir às piscinas dos bombeiros. E hoje em dia, as nossas senhoras e senhores com alguma idade, diga-se os idosos, podem usufruir de aulas de hidroginástica gratuitas até um determinado horário que está protocolado com os bombeiros. E isso diz bem da preocupação que nós tivemos relativamente ao equipamento que estava aqui no Muito bem. Conselho. Nós temos que fazer aqui um ponto da situação, de dizer-vos que falta pouco mais de 20 minutos para terminar o programa e, portanto, têm que ser, de alguma forma, rápidos nas vossas intervenções, falar muito menos do passado e falar muito mais do presente e do futuro, Eu agradeço porque os isso. Ribeira Grandenses precisam de saber o que é que vocês vão fazer e não de saber aquilo que foi feito com menos ou mais Concordo. cuidado, mais qualidade. Vamos entrar numa área muito específica, que é a área da economia, e saber os vossos propósitos para apoiar as empresas no setor primário, secundário e terciário, para que os nossos amigos ouvintes, nomeadamente os empresários, aqueles que estão ligados ao tecido empresarial, fiquem a saber o que é que vocês têm como líderes
dos vossos partidos à presidência da Câmara da Ribeira Grande. Fernando. Bem, obrigado por essa oportunidade e realmente a gente tem que se concentrar no futuro, mas infelizmente o Alexandre adotou uma outra estratégia e eu também, logicamente, tenho que repetir algumas das questões. Relativamente à parte da economia, ao fim e ao cabo, é a base da nossa sociedade. E a nossa economia na Ribeira Grande dos últimos anos tem alguns indicadores que são um pouco preocupantes. E eu, muito rapidamente, falo, por exemplo, das exportações, que em 2013 estavam à volta de 63 milhões de euros e que atualmente passaram para 35 milhões de euros. Isso é preocupante. Falo, digamos, do número de empresas que desapareceram por ano. Em 2013, por cada empresa que desaparecia, eram criadas 3. Atualmente, no nosso concelho, dados de 2016, por cada empresa que desaparece no nosso concelho, só é criada uma. Nós baixamos também digamos, pessoas empregadas no nosso concelho e nesse âmbito, como eu já referi aqui, a maior parte das pessoas foi na construção civil. Ou seja, esse é um setor muito importante para a Ribeira Grande e é um setor que nós temos que olhar verdadeiramente para ele. Portanto, às vezes escreve-se muito nas páginas dos jornais, mas os dados é que dizem realmente quais são os indicadores, qual é o ponto de situação. E nesse aspecto, para o setor primário, nós já temos tido a oportunidade de referir o que é que pretendemos fazer. Somos, e eu pessoalmente, um forte defensor de uma escola profissional agrícola na Ribeira Grande, por várias razões, porque nós somos um concelho onde esse setor é também predominante e porque temos a certeza que desta forma vamos também ajudar a que este setor tenha mais competitividade. Portanto, nesse aspecto, queremos depois a parte da formação profissional no âmbito também das pescas e da pesca desportiva para, digamos, dar outras oportunidades às pessoas que se dedicam a essa parte. E também, digamos, no que diz respeito ao reforço de abastecimento de água e melhoria da rede viária agrícola no concelho. Isso é algo que tem que ser feito. O município tem responsabilidades nessa matéria, porque tem muitas captações de armazenamento de água que pode disponibilizar para os agricultores. Também já agora, já que é para falar do meu passado, eu fui um dos maiores impulsionadores do abastecimento de água com fundos do município para os agricultores da Ribeira Grande. No que diz respeito à rede viária, fazíamos um caminho de rede viária, instalamos, como foi na criação finais da ajuda, a conduta de água para futuro abastecimento às explorações, porque não faz sentido fazermos um caminho, quer seja ele atualmente do governo ou do município, sem previamente instalar-se lá as infraestruturas para a água. No setor secundário, como tinha referido, inclusive, digamos, também no âmbito da campanha, torneio público, a questão de apoiar as empresas com a redução dos impostos para criar impostos de trabalho, a desburocratização dos procedimentos. Não faz sentido hoje a burocracia que existe, a dificuldade, uma coisa tão simples que é um caminhão pesado passar em determinadas ruas, que é preciso à Câmara fazer os editais e tudo isso. Isso não faz qualquer sentido. Nós temos que fazer isso de maneira à distância à internet. Eu sei do que é que estou a falar, já que é para falar também da minha atividade profissional. Na minha atividade profissional atualmente é a gestão de projetos, candidaturas e atualmente é tudo online. São projetos até de milhões de euros e é tudo online e não faz sentido que o município, para um simples papel, tenha que a pessoa se deslocar às instalações da Câmara. E no que diz respeito, já falando um pouco do investimento, o investimento público... Vamos chegar lá e gostaria que terminasse a sua intervenção falando do setor terciário, que é aquele que tem também uma grande importância na exportação, nomeadamente, e na venda dos produtos que são... Dos produtos. Nesse aspecto, ainda bem que me relembra, para nós a desburocratização é muito importante. O estarmos perto dos empresários e falar com eles com alguma regularidade também é importante. Não é estar, digamos, ter ganho umas eleições e só nas próximas eleições é que vamos falar novamente com os empresários e com os comerciantes. Isso foi medido pelos próprios, já que é para também dizer que o Partido Socialista agora é que se preocupa. Parece que esta Câmara não se preocupou durante 4 anos em falar com os empresários. Foi a queixa que eles também fizeram. Só apareceu no início, digamos, no início do mandato e agora são eleições.
há uma situação que é preciso levar o nome da Câmara muito longe. O Alexandre, há 4 anos, prometeu que ia fazer protocolos com a diáspora no sentido da promoção dos produtos. Não se vê resultados disso. Mas há uma coisa tão simples, que é a palavra da Ribeira Grande vai para todo o lado. Porquê é que não associa também o nome dos produtos que saem da Ribeira Grande? E essa é uma das propostas que pretendemos fazer. Alexandre Valentes, sobre esse tema relacionado com as empresas do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. Sim, senhor. Portanto, quanto à economia, Sr. Vídeo, aliás, a economia é o motor do desenvolvimento de qualquer sociedade. E se a aposta que temos vindo a fazer também tem a ver com a economia local. Aliás, basta passarmos, por exemplo, hoje em dia, no centro da nossa cidade, para vermos a vitalidade da nossa economia, no caso concreto do comércio tradicional. E é muito curioso ver que hoje em dia, 2017, quando fecha um estabelecimento comercial, praticamente poucas semanas depois já está a ser rentabilizado por um outro negócio. Portanto, eu acho que isso revela bem e basta passarmos a pé no nosso centro histórico para vermos que a nossa cidade está viva, é atrativa e isso deve-se muito a uma estratégia que foi montada nos últimos 4 anos. Mas quero referir aqui que é preciso fazer mais qualquer coisa, portanto é preciso irmos mais além. E aqui estamos de acordo com a captação de investimento privado. E acho que aqui, se há um meio que nós podemos alcançar, tem a ver com a nossa comunidade da diáspora. Hoje em dia, felizmente, que a Ribeira Grande tem muitos imigrantes que gostam muito da Ribeira Grande. Isso é visto não só nos convívios anuais que são feitos pela nossa comunidade da diáspora, não estou falando do passado, estou falando daquilo que é um facto e que realmente nós podemos ir mais além nessa captação de investimento da diáspora. Para isso, nós contamos em criar um gabinete de apoio ao imigrante. Isto é muito importante e nós vemos cada vez mais imigrantes a querer investir na nossa terra e muitos deles desistem devido à burocracia que existe a nível geral. Não falo só a nível local, mas a nível geral. E muitas vezes é a falta de informação que existe na resposta depois portanto, às questões que são colocadas. Por isso mesmo, em parceria com a Associação de Imigrantes, nós queremos criar um gabinete em que qualquer imigrante que tenha alguma dúvida de algum investimento que queira fazer, possa fazê-lo sempre com uma parceria, com uma cara, com um rosto, que possa dar esse feedback em relação àquilo que o imigrante pretende e àquilo que nós podemos fornecer. Há que criar aqui também pacotes de dinamização destas parcerias, não só com a comunidade imigrante, mas de novos investimentos. Novamente a questão de taxas municipais, como por exemplo a derrama ou o IMI, em que nós podemos também criar pacotes fiscais atrativos nesta captação de investimento, desde que seja para criar emprego sustentável e duradouro. Mas não é só para os imigrantes. Também. Por isso é que eu estou dizendo que não é só para os imigrantes, não sei se me fiz entender. E no setor secundário, que é a indústria transformadora, que é muito importante também aqui no Conselho. Nós temos tido também esta preocupação sobre isso. E se há motor da economia que nós temos, o setor secundário é um deles. Representa cerca de 65% do nosso PIB do Conselho. E, para além da questão da mão de obra, que é o setor que emprega mais gente. E por isso mesmo há que estar em parceria com as nossas indústrias. E dando aqui um fato que aconteceu nos últimos 4 anos, e com esse exemplo posso também transmitir aquilo que está a ser feito a nível das outras indústrias. Relativamente à COFACO. A COFACO, se não fosse também um investimento que, no caso concreto da aquisição do campo de jogos de rabo de peixe, a COFACO, porventura, estaria a desinvestir do Conselho de Ribeira Grande e no caso concreto de rabo de peixe. Nós fomos ao encontro da expectativa que foi criada, no sentido de que eles mostraram interesse na aquisição do campo de jogos. Podemos falar do campo de jogos de rabo de peixe, mas se não fosse essa colaboração entre a Câmara Municipal e uma entidade, neste caso uma indústria, porventura estariam a desinvestir no nosso Conselho. O que estamos a ver é precisamente o contrário, que há cada vez maior investimento daquela empresa em particular, no sentido de criar mais postos de trabalho, mais produção, e isso diz muito da nossa preocupação de estarmos em sintonia com a nossa indústria. Quem diz essa indústria diz as outras, nomeadamente a indústria que temos de excelência. O Eduardo Ferreira, que também foi curioso ver que o Fernando Sousa ainda esta semana visitou aquela indústria, portanto, e nós temos ido várias vezes a essas indústrias e a todas as outras. Foi curioso ver também que é a nossa intenção continuar a fazer esse tipo de parceria. Isso tem a ver com situações também pontuais que nós podemos resolver a nível da gestão do dia a dia. Quanto ao setor terciário, e é este o setor, na nossa opinião, de futuro, que pode ter maior margem de crescimento. Diz concretamente aos serviços e relacionado com o turismo.
O turismo, neste momento... Já vamos falar sobre turismo. Temos aqui 3 temas importantes para falar. Investimentos, turismo e economia e finanças. E tem que haver uma certa celeridade na vossa resposta e nos vossos projetos para que os nossos amigos ouvintes, os ribeiragrandenses sobretudo, possam perceber qual é a vossa intenção e quais são as vossas propostas. Portanto, concretamente no setor primário, que ainda não falei sobre ele. No setor primário, portanto, aquilo que nós temos tido uma preocupação constante, a parceria com as nossas associações agrícolas, não só com a Associação Agrícola de São Miguel, mas também outras, como a Cooperativa Agrícola Costa Norte, numa das maiores bacias leiteiras, que é a Lomba da Maia. Temos tido essas parcerias a nível de interajuda relativamente a questões do dia-a-dia. A nossa intenção, e isto acho que é uma intenção do futuro, portanto, relativamente à formação, e aí estamos de acordo que é importante darmos mais formação de acordo com as necessidades do setor, mas aí discordamos de um aspecto. Ainda muito recentemente tivemos com a Associação Agrícola de São Miguel a intenção da Associação Agrícola criar uma escola profissional para o setor, mas aí há que criar parcerias. E aí discordamos do princípio que tem o Partido Socialista em relação à Câmara Municipal, em relação ao PSD, que é relativamente à formação profissional. Vocês defendem, por aquilo que eu percebi, posso estar errado e aí podes-me corrigir, Fernando, que é a criação pura e dura de uma escola agrícola. O que nós defendemos é que a escola profissional tenha uma interação com essa formação. São situações totalmente diferentes. Por aquilo que eu percebi, e de acordo com aquilo que nos foi dito pela Associação Agrícola, está identificado um espaço para dar formação. Mas essa formação, na nossa opinião, deve ser dada pela escola profissional por uma razão muito simples. Porque neste momento, a nossa escola tem certificação europeia. E só isso é um mecanismo que permite ultrapassar qualquer certificação que possamos dar a nível de formação. Mas a questão, já agora também a questão da escola, quando eu digo a escola profissional agrícola, é haver um ensino profissional agrícola na Ribeira Grande, para que realmente se faça um ensino devidamente e, logicamente, com parcerias, porque não faz sentido... O Partido Socialista defende uma escola pura e dura de raiz, que é aquilo que eu percebi. Uma escola profissional, exatamente. Agrícola. Exatamente, com as respectivas parcerias. Okay. Isso é lógico. Há determinadas disciplinas que não é preciso estar-se a dar de raiz nessa escola profissional. Mas se existe uma escola profissional, com o ensino profissional. Se existe uma escola profissional no Conselho, há que rentabilizar essa escola nas suas várias vertentes. E é aí que nós discordamos. Mas essa escola, há muitas outras vertentes que a escola profissional então se pode aplicar. Fica esclarecido. Assim, as pescas, não podemos esquecer as pescas. Muito bem. Se há setor em que está a ser sacrificado nos últimos anos, tem sido as pescas. E isto também tem muito a ver com os nossos apoios sociais que temos dado principalmente às famílias de pescadores. Do nosso fundo de emergência, e isso não é público, nem é a nossa intenção torná-lo público das pessoas de forma individual, mas é através das famílias dos pescadores que estão a pedir cada vez mais apoios sociais. E por uma razão muito simples, falta de rendimento ao pessoal da pesca. Como é que se ultrapassa isso? Isso é uma situação que me deve calcular sobre que ultrapassa uma autarquia, ultrapassa uma freguesia, tem a ver com uma conjugação de esforços que deve ser concertada a nível regional. Não se vê, neste momento, o Governo Regional preocupado com o setor das pescas. O que se vê é, sim, cada vez mais números que vêm para fora, que está tudo bem, mas basta falarmos com os pescadores e muitos deles, e muito recentemente, trazem para casa por semana 100 e poucos euros, às vezes nem isso, por semana, o que faz com que famílias numerosas, que muitos deles tenham poucos rendimentos. E o que é que nós podemos fazer para ajudar os pescadores? Por um lado, continuar com os apoios sociais, nos casos em particulares em que estão uma situação mais aflitiva, e isso tem sido feito nos últimos anos. Temos colaborado com algumas IPSS locais, no caso concreto de Rabo de Peixe, que permitam acudir rapidamente em situações, e isso acontece infelizmente nos dias de hoje, situações de fome. Nós estamos a falar do Fundo de Emergência Social. O Fundo de Emergência Social são 75 mil euros, isso no nosso conceito não dá para nada. O Fundo de Emergência Social... E já agora, por dizer que eu não vou à rua, eu estive em Rabo de Peixe o outro dia, e o que eu vi das pessoas, infelizmente, da zona dos pescadores, é precisamente o contrário daquilo que o Alexandre está aqui a dizer. Que estão bem de vida? Não, que estão abandonados pela Câmara. Estão abandonados pela Câmara, muito bem. Então, eu vou dar, se quiser, isso é público, depois de todos os casos que foram apoiados pela Câmara Municipal nos últimos anos. Mas isso para dizer sobre que, em relação às pescas, há um setor que é fundamental estarmos em parceria com os nossos pescadores relativamente a melhorarmos as condições de vida. E isto tem a ver, por um lado, também com o fenómeno do turismo. E felizmente que já pescadores que já viram este alcance, a situação de saírem com turistas para o mar pode ser um retorno extra a nível financeiro, uma alternativa, por exemplo.
Aí estamos de acordo em criarmos também roteiros turísticos que possam, por exemplo, nas embarcações de pesca, levar turistas para, no caso concreto, para a atividade que fazem. E todas aquelas tarefas que são feitas em terra. Por exemplo, há aqui também, isto é uma intenção também que está neste momento protocolado com a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, que é a criação de um local, de uma espécie de museu, em que possamos também recriar como é que era a vida de pesca antigamente, também no retorno que podemos dar extra à atividade de pesca. Vamos ser muito sérios, como já pedi nas vossas intervenções, e vamos falar também de um aspecto fundamental para o desenvolvimento do Conselho, dos investimentos públicos e privados. Fernando Sousa, fala-nos sobre os públicos e os privados. Privados temos alguns já concluídos e outros em pré... Com a intenção de instalação. Exatamente. Bom, eu relativamente aos privados, muito simplesmente é deixá-los trabalhar. Porque o que eles precisam muitas vezes é que a gente não lhes complique a vida e os deixe trabalhar. E eu também, já agora, faço parte de uma atividade privada, porque a minha vida profissional não é o público, mas sim o privado, e eu sei o que é estar do outro lado da barricada. Por isso, o mais importante aos privados é deixá-los trabalhar. Relativamente ao público, a nossa economia também depende um bocado do investimento público. E é por isso que nós consideramos, e quando eu falo que o Conselho perdeu 4 anos, porque não investiu em infraestruturas estruturais. Ou seja, fizeram-se coisas aqui e ali de uma forma desarticulada e não estrutural. E o que nós pretendemos fazer é, o orçamento da Câmara são 20 milhões, 22 milhões de euros por ano, e desses 22 milhões afetar 25% em investimento e reabilitação de imóveis públicos e rede viária. Porque desta forma nós estamos de certeza a criar não só emprego, mas também a dar viabilidade às empresas do nosso Conselho, principalmente aquelas de venda de materiais de construção e também de obras públicas. É isso que pretendemos fazer. Fazer um plano das obras que nós vamos fazer ao longo do mandato, ou seja, nós estamos a falar de um investimento que ao final de 4 anos representam cerca de 22 milhões de euros, uma vez que é 25% de cada orçamento, e espero termos a felicidade, caso ganhemos essas eleições, de estarem já os fundos comunitários a funcionar nessa altura, porque aí podemos impulsionar ainda mais este investimento. Esse é um dos principais pontos que pretendemos fazer. Logicamente inclui-se aí prolongamento, digamos, da frente mar. E já agora também tenho que lhe dizer, tenho que dar o reconhecimento ao Alexandre por ter reconhecido que a plataforma do Tabuleiro da Ponte é insuficiente e vai alargar o Tabuleiro da Ponte. É pena que seja na fase de obra, mas pelo menos reconheceu que o Partido Socialista tinha razão. Como eu estava a dizer, a frente mar, a Tondela, que já referi aqui, falta ainda muito saneamento na nossa cidade, porque sem resolvermos o saneamento da cidade, não conseguimos resolver o problema do Monte Verde, e aí temos que ser unânimes nessa estratégia. E depois, digamos, em todas as freguesias, falta a requalificação de muitas vias, falta proteger e requalificar o acesso da malha, na linha da malha, que é importantíssimo. Passam ali autocarros com crianças, aquilo é um perigo iminente, principalmente durante o inverno, e é preciso tratar aquilo com a seriedade que merece. E para não me alongar muito, estes são os principais, digamos, medidas que nós pretendemos para o público. Depois as pessoas terão a oportunidade de ver no nosso programa outras medidas. Acho que estamos todos de acordo com os investimentos que aqui o Fernando traz. Aliás, são investimentos que já vêm do tempo do Partido Socialista, são projetos, pelo menos, ou intenções que já vêm do tempo do Partido Socialista, e muitos deles conseguiu ver a luz do dia com esta Câmara Municipal. Falo concretamente com a Frente Mar e com o Fernando de bem referido, e que já está em execução e que há mais de 30 anos que já se esperava aquela obra. Mas é a nossa intenção, Sr. Abílio, e como também foi dito, não ficarmos por aqui. É a nossa intenção também, e ontem, passando a publicidade, portanto, nós quisemos fazer uma sessão para auscultar e ouvirmos os nossos empresários, e isso não é feito só de 4 em 4 anos. Posso dizer que, pelo menos uma vez por ano, todos os nossos empresários e comerciantes são convidados pela Câmara Municipal a participarem naquilo que é a previsão dos investimentos para o ano seguinte. E isso também não é feito de uma forma também noticiosa, chamamos assim, é feito com um grupo de trabalho em que todos são convidados, e já agora, portanto, ficaria bem
o Partido Socialista também, quando é convidado para os eventos aparecer, nem que seja para dizer que esteve presente, porque também depois falar de cor e dizer que, falar mal de uma determinada obra sem mostrar a sua opinião no momento certo, também acho que não fica bem. Mas então, e todos a Câmara, os eventos, em vez de fazer o convite e todos no os dia de manhã eventos, para o evento da não, tarde, faz todos, antes todos dias os de eventos, antecedência, que é todos os melhor. eventos, como sabe, os vereadores do Partido Socialista são convidados e é raramente a sua participação, pelo menos nos últimos 4 anos. Nos últimos 2 meses, felizmente, que participam tudo e mais alguma coisa, oxalá que fosse sempre assim durante todo o mandato. Mas isso para dizer, Sr. Abílio, que temos uma previsão de obras, e isto foi apresentado ontem, segundo a nossa intenção, e caso vençamos as eleições, investimentos públicos a rondar os 20 milhões de euros para os próximos 4 anos. O que diz bem aquilo que o Fernando disse, 25% do orçamento não é mais do que temos vindo a fazer nos últimos anos. Não, agora, porque é que... Deixe-me terminar, Fernando, acho que estiveste a falar a nível do saneamento básico, não falei de obras públicas. Então falo, é bom que diga a verdade, Fernando, isso não fica bem, dizer que só investimos 5 milhões de euros nos últimos 4 anos. Saneamento básico, nós investimos 5 milhões de euros pura e simplesmente saneamento básico. Pronto, então se calhar convém-lhe melhor. Vamos O que quer dizer, Sr. Abílio, é que estamos de previsão, investimento público puro e duro, a nível de reabilitação urbana, por exemplo, o nosso mercado municipal, terminarmos as obras de qualificação que já começaram neste mandato, terminarmos as obras da ponte e tudo à frente litoral, terminarmos também a requalificação urbanística, neste caso, numa nova frente que vamos ter, que é o Monte Verde, com a previsão dos investimentos que já deram entrada na Câmara Municipal, portanto não é só a intenção que mais vezes se quer aparecer. Posso dizer que o Hotel Monte Verde, que será o maior investimento turístico da região dos próximos anos, já tem aval positivo das entidades competentes para que tenha seu início. E será um investimento que vai mudar completamente a face da cidade da Ribeira Grande. E por isso mesmo, saber só terminar das obras públicas, referir que desses 20 milhões de euros, com certeza, diz bem da previsão que temos para os próximos 4 anos. Agora é preciso referir aqui uma coisa. Os projetos estão todos concluídos. Aliás, nós fizemos questão de apresentá-los ontem para os nossos empresários. Mas os vereadores da Câmara do PS os projetos estão todos concluídos. Quanto é que vai custar o prolongamento do projeto? Os projetos estão todos concluídos. Aquilo que foi apresentado. Mas nós estamos a falar com conhecimento de causa. Qual é a próxima rua a fazer no centro da Ribeira Grande em termos de saneamento? Os projetos estão todos concluídos. Qual é a próxima rua a fazer no centro da Ribeira Grande? É fácil questão de mostrar todos os projetos na próxima. É preciso saber responder estas coisas. Se para mim termina a minha intervenção sobre relativamente àquilo que está a ser feito. E às vezes aquilo que passa do Partido Socialista é que esta Câmara, como já foi apelidada, é um catavento. Isto foi apelidado ao longo deste mandato. Eu recordo aqui que fomos a primeira Câmara da região a ter um plano estratégico de desenvolvimento e um plano estratégico de turismo, o que revela bem da nossa preocupação relativamente àquilo que deve ser uma aposta de futuro. E se houve área em que nós atuamos a priori, porque já sabíamos aquilo que iria acontecer a nível deste fluxo turístico que estamos a assistir, foi a Câmara da Ribeira Grande. Nós conseguimos nos posicionar na dianteira do turismo da região. E não é por acaso que temos neste momento os maiores investimentos turísticos da região. Eu acho que isso revela bem desta preocupação sobre e relativamente às obras públicas, estamos a falar, e que foi apresentado ontem, 20 milhões de euros de obras públicas. Agora é importante aqui 2 notas ao Fernando, que faz parte do governo do Partido Socialista. Porque é que os fundos comunitários ainda não estão na sua plena execução e já agora uma obra de intervenção ainda bem que faz por essa parte pergunta. do... Deixe-me terminar, quem é que negociou este atual quadro? Deixe-me terminar. Quadro 2014, Deixe-me terminar a minha intervenção. Foi o governo do PSD da República, quando o governo do PS chegou, é que começou a andar com isto para a frente. Por isso o atraso, principalmente no FEDER. O Passos Coelho é que tem culpa disto tudo. Não é, mas... Relativamente ainda às obras públicas que poderiam estar agora numa outra desenvolvimento. Fundos comunitários estão atrasados, isto é transversal a toda a região. Nem um terço, nem no continente estão mais avançados. Portanto, posso dizer que nem um terço do quadro comunitário de apoio, que já estamos a terminar para a fase final, foi executado. E uma obra que é fundamental, Fernando, e permita-me aqui esta menção particular, o Porto de Santiria. O Porto de Santiria é uma obra do Governo Regional que está sempre a adiar a obra, que não se vê o Fernando ou o Partido Socialista falar dela, numa altura em que o turismo está na moda e que aquele porto pode ter uma intervenção positiva no sentido de explorarmos ali uma atividade marítima ou turística, ou outras, ou mesmo para os pescadores, ou como uma zona de Quantos recreio. pescadores é que estão inscritos no Porto de Santiria? Marítimo ou turística faz sentido?
Do ponto de O vista que o de Fernando prática, está a dizer é que não vale a pena investir no Porto Santo Irinho. não, o que eu estou a dizer, então a gente vai recomeçar. Muito bem. Eu, no outro dia, na Ribeirinha, falei do Porto Santaria. Muito Neste momento, o Governo está a desenvolver... Há um 8 projeto. anos que o senhor não fala de Porto O Santo Irinho. Governo está... Mentira. Nas reuniões de Câmara, nas atas, prova Publicamente. efetivamente... publicamente. Vem à rua falar Eu das não me tuas. chamo Alexandre Galdense, Muito bem. que todos os dias, sem ter necessidade de estar nos jornais. Sim, senhor. Eu sou o Fernando Sousa, eu gosto de trabalhar, não gosto de estar sempre a aparecer. Nos últimos 2 eu meses. faço trabalho back-office. Nos últimos 2 últimos meses eu sou candidato. É Sim, diferente, senhor. é uma posição diferente. Mas falando do Porto Santiria, porque é que o Alexandre, Muito bem. em junho de 2013, Sim. foi ao Porto Santiria e há um vídeo gravado Sim, no sim. Facebook dizer que ia fazer a obra. Nem sequer disse que ia reivindicar junto do Governo para fazer a obra. O Alexandre o que disse foi: nós vamos fazer a obra. Pois Isso não. está Em gravado. parceria com o Governo. Isso está gravado quem é- num vídeo de que quem é, passou em de quem é o Porto 2013, Santo quando era Irinho? candidato. De quem é o Porto Santo Irinho? O Porto Quem é Santiria, a responsabilidade da intervenção do como é Porto que se Santiria? resolve o Porto Santiria? Então Eu vou faça uma dizer- delegação de competências na Câmara e a Câmara executa a Não, obra. quantas vezes A é que nossa- foi unido com o Governo por causa do Porto Várias Santiria? vezes. Isso Eu então acho que é não pena pode a acusar, gente estar- não pode acusar o Eu acho que é pena PSD a e gente esta Câmara estar Municipal de aqui- não defender não. o Porto Santiria e a Ribeirinha. Isso então o senhor não pode Relativamente ao acusar. Porto Santiria, já vou dizer qual é que é a minha visão do Muito Porto bem. Santiria. O Porto Santiria é fundamental para o desenvolvimento turístico daquela zona. Tem muitas apetências, principalmente do mergulho. E há 2 fases que têm que ser feitas. Primeiro, reabilitação do Mor e da encosta na zona do Mor. E a segunda, para norte, que é reabilitação e contenção dos taludes. Para mim são as 2 fases que têm que ser trabalhadas. Porquê é que não foi E feito? se digamos, a partir do dia 1 de outubro, com a confiança dos beira-grandenses, for o dirigente Você vai deste fazer a Conselho, eu não vou fazer a obra. Eu vou fazer, cooperar com o Governo, para a Câmara ficar responsável pelo projeto, para as coisas andarem mais Muito depressa, bem. que esta Câmara também podia ter feito o mesmo. Isso não foi Para as feito. coisas Isso nunca andarem. foi pedido, nunca foi solicitado. O senhor tem a afirmação disso. Então, Tem a confirmação prove-me. disso. Mais ainda? Prove-me. Pá, então, Pronto, nós isso é podemos- como os outros documentos que a gente Foco, pede nas reuniões e nunca chega. Diretor Regional dos Assuntos Prove, do Mar. prove. Fala do Falar aqui Diretor de Regional dos Assuntos do Mar. tema Prove-me importante que está falta, muitas vezes frisado lá fora, e aqui neste programa já foi salientado a sua importância para o desenvolvimento do Conselho, vamos falar do turismo, Então, onde se encerra o meio ambiente, as rotas e roteiros, a orla costeira, aqui está uma matéria relacionada com o Porto de Santiria, as lagoas, as caldeiras, a geotermia e outros, nomeadamente os alojamentos locais, os hotéis que existem, e também uma questão fundamental de saber como é que toda esta organização relacionada com o turismo, todo esse processo, portanto, feita a gestão do turismo, de modo que também seja salvaguardado o nosso património ambiental, cultural e urbanístico, e também seja salvaguardado os costumes e hábitos da nossa população. Relativamente ao turismo, portanto, foi uma área, como também já tive a oportunidade de referir aqui hoje, que nós tivemos a preocupação de, a priori, portanto, sabendo da vinda das low cost aqui para a Ilha de São Miguel em particular, que a Câmara deveria se posicionar como uma verdadeira bandeira o turismo para o nosso Conselho. Por uma razão muito simples. Por termos margem de percussão, margem, neste caso, de investimento, por termos ainda muitos terrenos disponíveis para o efeito dos investimentos privados que já se assiste, e por outro lado, porque ser um setor de captação de emprego. Isto é fundamental e aquilo que foi dito também aqui hoje, acho que é sinónimo disso. Nós temos uma preocupação diária de cada vez mais criarmos oportunidades de emprego. Isto é um setor, o emprego, que nós não conseguimos resolver, como devem calcular, de um momento para o outro. Há aqui portanto, uma análise que é preciso fazer e uma estratégia em conjunto para criarmos cada vez mais riqueza no nosso Conselho. Como também tem sido preocupação desta Câmara Municipal, aquilo que tivemos a preocupação foi criar este plano estratégico de turismo, que está em vigor há cerca de 2 anos esta parte. Foi dito e confirmo que fomos o primeiro Conselho dos Açores a ter este documento estratégico e que nos tem ajudado a fazer as nossas políticas de investimento, com o retorno que está à vista a nível dos investimentos que têm aparecido no nosso Conselho. Para o futuro, o que é que nós pretendemos, Sr. Vítor? Há aqui portanto, uma atividade que, na nossa opinião, merece ter mais atenção, que é o surf. Ainda muito recentemente tivemos aqui novamente a prova de qualificação do surf, que já existe há 9 anos esta parte. Portanto, é importante definirmos aqui um plano estratégico para o surf. Nós já temos registado a marca Ribeira Grande Capital do Surf
e o surf, na nossa opinião, pode ter um impacto muito positivo na nossa economia local. Há casos de sucesso um pouco por todo o país, a Nazaré, a Peniche e outros, em que apostaram neste nicho de mercado e hoje em dia praticamente toda a economia ficou revitalizada em torno deste conceito que, na nossa opinião, a Ribeira Grande tem pernas para andar, porque é um fenómeno que, infelizmente, nos diferencia relativamente a outros concelhos. Depois, a questão da formação profissional. Foi dito aqui no setor da agricultura que, portanto, tenhamos desta preocupação entre os dois projetos, mas também acho que é importante olharmos para o turismo numa área formativa. E, como disse, as necessidades de mercado hoje em dia da Ribeira Grande assim o ditam. Por exemplo, está a ser cada vez mais difícil contratar pessoal com qualificação a nível da mesa bar e também com estes projetos de investimento destes hotéis que vão aparecer dentro de muito pouco tempo, vai ser necessário termos pessoal qualificado para o efeito a nível, por exemplo, dos serviços que estes hotéis vão servir. E depois, temas relacionados com criarmos novos roteiros turísticos, como aqueles que já começamos neste mandato, as torres cineiras, como por exemplo, que já são possíveis visitar a Torre da Câmara Municipal, a Torre da Igreja da Matriz, é a nossa intenção criar um roteiro de uma forma transversal, não esquecer aquilo que somos únicos, os nossos moinhos de água. Nós conseguimos recuperar 2 moinhos de água neste mandato que já não estavam à atividade há largas dezenas de anos. É a nossa intenção também, em comunhão com os nossos proprietários destes tipos de equipamentos, criarmos também e revitalizarmos, neste caso, os nossos moinhos de água. E depois, com certeza, há aqui uma série de medidas que também, para não ser muito longo nesta explicação, mas que depois vamos fazer chegar a todos os ribeirandenses. Muito bem, Fernando de Sousa. Bom, relativamente ao turismo, também já é público, a nossa estratégia é, digamos, Ribeira Grande, capital do turismo de natureza. Ou seja, pretendemos desenvolver todo o processo de turismo da Ribeira Grande nesse sentido. Para quê? Para que qualquer pessoa que ponha no mundo Ribeira Grande natureza perceba que realmente o nosso concelho é único nesse sentido, pelas várias razões, pelas paisagens que oferece, a questão dos vulcões, a questão geotérmica, a questão das praias e do surf, como o Alexandre referiu agora. E vamos trabalhar a nossa estratégia nesse sentido, inclusive pretendemos fazer parcerias com outros concelhos no âmbito de termos roteiros mais alargados para aqueles turistas que atualmente começa a ser moda, turistas que fazem grandes roteiros e grandes rotas, possam também ver na Ribeira Grande e nos concelhos envolventes esse potencial. Uma outra parte que é preciso darmos condições para os nossos turistas é criar mais esplanadas, ou seja, mais praças e mais locais para esplanadas, para que os empresários da restauração do nosso concelho possam também, desta forma, oferecer mais qualidade e captar turistas para os seus, digamos, estabelecimentos. Além disso, também queria falar aqui do Pico Vermelho, que é uma das centrais geotérmicas que nós temos. O projeto do Partido Socialista é criar ali um complexo de aproveitamento geotérmico para fins termais, para fins logicamente turísticos, mas também para a agricultura, porque há ali um grande potencial nesse sentido. Na atividade atual que eu estou, tenho falado inclusive com empresários de fora da região que têm interesse em instalar projetos dessa natureza em zonas de aproveitamento geotérmico. É isso que nós temos a fazer. Defendemos um processo diferente do que o PSD defende, e eu admiro-me que o Alexandre não tenha falado aqui do projeto que eles fizeram ali de um hotel para aquela zona, ou a Câmara encomendou um estudo de viabilidade para aquela zona, em que atualmente há uma empresa a trabalhar nisso. Nós não concordamos com isso e também estranhamos que quem esteja a desenvolver esse projeto seja o ex-assessor do turismo do Alexandre. O que nós pretendemos ali é fazer um sistema tipo como São Pedro do Sul, como Caldas da Rainha, em que à volta de um complexo digamos, termal, nasce uma série de equipamentos hoteleiros e de outras respostas ao turismo ali na zona do Pico Vermelho, transformando por completo aquela área. Logicamente que estas coisas não se fazem em 4 anos, não se fazem em 8, em 12, mas é preciso começar-se a planear para depois não irmos tarde e já termos lá infraestruturas que depois não permitam
transformar essa ideia em realidade. Muito bem. Rapidamente, património urbano, urbanismo, habitação e, naturalmente, o apoio às rendas, nomeadamente aos mais jovens que residem na área concelhia. Sim, mas permitam só um parênteses muito rápido sobre ele, e é curioso ver o Fernando defender neste momento o Pico de Fogo, num instituto que foi encomendado, Pico Vermelho. Peço desculpa, o Pico Vermelho, e numa situação que também não foi falada aqui, com certeza que também tem a ver com uma preocupação que é os acessos à Caldeira Velha e à Lagoa de Fogo. Não se vê neste momento qualquer solução à vista por parte do estacionamento que lá existe. Como sabe, aqui numa estrada regional, não é da autarquia. Está a ser estudado. Há várias alternativas, inclusive. Não se vê qualquer solução à vista relativamente à solução para o estacionamento da Lagoa de Fogo e O que não se percebe da também Caldeira Velha. é A nossa intenção é que também, se calhar, e como tem sido prova disso, se esta situação fosse ligada na Câmara Municipal, com certeza que já teríamos uma solução preconizada. Relativamente à Caldeira questão... Velha, que ainda hoje não sabemos exatamente qual é que é a receita real da Caldeira Velha. Isto está nas contas do município. Não está. Isso nunca aparece, os verdadeiros valores da Caldeira Velha. Nas contas, Mas eu faço questão de indicar qual é a rubrica que está Nós vamos refletida. falar Mas nisso. durante as reuniões que nós pedimos, nunca chega. Nós Está vamos falar refletido isso nas na contas do rubrica a município. seguir. Muito bem. Quanto ao urbanismo, Sr. Bílio, e ao património urbano, nós conseguimos também ao longo deste mandato criar 5 áreas de reabilitação urbana. Estas áreas de reabilitação urbana estão homologadas no Instituto de Reabilitação Urbana, portanto, hoje em dia, qualquer pessoa que queira ver quais são as áreas, basta ir ao site do Instituto de Reabilitação Urbana e conseguimos colocar 5 áreas de reabilitação urbana. Antigamente, e no passado, havia apenas uma, que era aqui no centro da cidade, e conseguimos alargar estas áreas para as freguesias do centro da cidade, diga-se Ribeirinha, Conceição, Matriz, Santa Bárbara e Ribeira Seca, e também à zona de Rabo de Peixe. Isto faz com que agora possamos também, com os privados, tratar de benefícios fiscais relativamente, por exemplo, a isenções de IMI, de IMT ou outras, em que nas zonas de reabilitação possam recorrer desses apoios. E concretamente aqui no centro, e já foram vários os casos que foram apoiados nesse sentido, eu acho que aqui o que a Câmara pode e deve fazer é criar mecanismos para promover esta reabilitação urbana pelos privados. Isto faz com que o próprio setor da construção civil fique dinamizado, o próprio privado se sinta também atraído, no sentido em que se eu reformular uma casa antiga em ruínas, por uma questão de habitação, por uma questão de turismo, posso também candidatar-me a não pagar o IMI, por exemplo, durante 5 anos, que é isso que neste momento existe. É a nossa intenção aumentar esses benefícios e principalmente para jovens casais, e aí somos de acordo, para que cada vez mais os nossos jovens casais possam ter acesso a uma habitação condigna no centro, neste caso, das áreas de reabilitação urbana. Rejuvenescer os centros urbanos. Exatamente. Outra questão, relativamente à habitação e para os jovens casais, é a nossa intenção atribuir lotes para a autoconstrução. Esses lotes de autoconstrução que sejam em terrenos do município, e neste momento Santa Bárbara, Lumba de São Pedro e Calhetas são as zonas que nós pretendemos que haja atribuição de lotes pré-infraestruturados, mas que os jovens casais possam ter acesso a um preço simbólico, esses lotes, mas que depois possam construir as suas casas. Isto é uma forma de fazer com que nestas freguesias em particular não haja o êxodo, portanto não haja a saída desses jovens casais dessas localidades, e é uma intenção que nós também pretendemos. Para além de que é a nossa intenção continuar sempre a incentivar o arrendamento, neste caso para os jovens casais. Isto porque, de uma forma muito rápida, cada vez mais os jovens não têm empregos fixos, e hoje em dia muitos dos nossos jovens que trabalham, hoje trabalham cá em São Miguel, podem ir para outra ilha, podem ir para o estrangeiro, e o facto de não estarem afetos a um compromisso financeiro, a um banco, por exemplo, num empréstimo de habitação por 30 ou 40 anos, julgamos que a modalidade do arrendamento, neste caso habitacional, nos centros urbanos é o ideal. E por isso mesmo temos protocolado, e isto foi feito esse trabalho de casa ao longo destes 4 anos, com o Instituto de Reabilitação Urbana, esses protocolos. Existem programas, tanto do Governo Regional como peço desculpa, Fernando, qual é o programa? O Porta 65 é do Governo da República, mas existem outros programas do Governo Regional. Portanto, a ideia aqui é incentivar os nossos jovens para os programas de arrendamento que existem. Isto faz com que também eles possam ter algum incentivo fiscal, neste caso financeiro,
para que possam também ter uma habitação em regime de arrendamento. Muito bem. Não te dizer quais são as propostas do Partido Socialista para esta área do património urbano, do urbanismo, habitação e apoios às rendas? Eu vou começar para digamos, a habitação. Como eu referi, digamos, uma das nossas propostas é a requalificação do edificado nas freguesias e no centro da cidade para jovens que queiram adquirir casas nessas aí, reduzindo e isentando, digamos, os impostos municipais e as tarifas, ou seja, não só os resíduos, mas também da água. Relativamente à expansão urbanística, temos que fazer isso com cuidado, porque é preciso definir isso no PDM, e aí é lamentável que durante 4 anos este Executivo Camarário nunca trabalhou o PDM no sentido de nós termos o novo quadro PDM do Conselho já em vigor, porque é um instrumento extremamente importante, não só para a ocupação urbana do ponto de vista habitacional, mas para os investimentos turísticos. Ou seja, se nós não tivermos o plano diretor municipal definido, onde é que se pode fazer os hotéis, quais são as características que se podem fazer, os investidores não vêm empregar. Parece que isso não existe. Existe atual, mas para o futuro. Não. Se nós, um PDM leva 3 anos no mínimo a ser Temos alterado. planos de pormenor em vigor, atenção. Mas um PDM leva 3 anos. Mas Se nós não começarmos o trabalho, daqui a 3 anos não se consegue Quem fazer foi que nada. disse que o trabalho de casa não foi feito? Nunca apareceu. Muito bem. Nunca apareceu. Foi pedido várias vezes durante este mandato, nunca apareceu. Mas temos planos de E pormenor. também, eu acho estranho, digamos, vir o Alexandre aqui a falar de loteamentos para freguesias, quando ele, na Lomba da Maia, num lote de casas que estava previsto, que custou à Câmara 150 mil euros, construiu lá um armazém E para não é arrumar. útil, não é útil Pá, para, não, para os nossos Não funcionários. havia nossos funcionários- outro local para instalar um armazém, a não ser ocupar e destruir um loteamento de Quais casa. eram as condições que os nossos funcionários tinham na Câmara Eu do já lhe Conselho? disse qual é que é a solução para... Quais para eram as condições que os nossos funcionários tinham Eu já- anteriormente Eu àquele já lhe equipamento? disse, não. Então põe-se, a prioridade é um armazém para arrumar tubos e não é um lote, um loteamento de casas para Os jovens. nossos funcionários careciam de um Não, eu equipamento estou a para falar em melhorar as prioridades. condições Eu de estou a falar em trabalho. prioridades. Foi identificado um local que é camarário. Sabe como é que se resolve isso? Diga. Sabe como é que se resolve isso? Diga. PDM, Parque Industrial no nó do Borguete, Muito enquanto o PDM não estivesse em vigor e o Parque Industrial não tivesse definido, uma renda de um armazém na zona nascente, que não custava o preço da obra, custou o armazém, e além disso não tinha destruído um loteamento de casas como destruiu na Luma da Maia. 8 anos que o PS esteve na Câmara e Não- não fez nada em relação a isso. Não, o PS, quando esteve na Câmara, comprou 8 anos. aquele loteamento para ser construído. Depois o PSD entrou e o que fez foi um armazém para arrumar tubos e não lotes para casas das pessoas. Condições de trabalho aos nossos Portanto, funcionários. não havia alternativas. Ok, enfim. Estas são as prioridades que o atual Executivo dá em termos de organização e ordenamento do Conselho. Em termos da habitação, a nossa prioridade realmente é a reabilitação do edificado. Ou seja, atualmente verifica-se por também as pessoas perderam rendimento e há muita habitação degradada. Por isso é que nós pretendemos investir 1.600.000 euros em reabilitação degradada para as famílias mais carenciadas, assim como também levar avante a resolução de outros edifícios que estão aí fechados, nomeadamente atrás do nosso tribunal, que é do IRU, e é preciso realmente resolver aquilo, porque estão ali muitos fogos e dessa forma conseguimos transformar ali numa zona aprazível de habitabilidade e no centro da cidade, que vai trazer outra dinâmica para o centro da cidade, é uma das coisas que pretendemos fazer. E as rendas, aí concordo, infelizmente, atualmente os trabalhos fixos são cada vez menos, a banca retrai-se um pouco a pessoas que não têm, digamos, contratos de trabalho definitivos e é preciso encontrar aqui alternativas para que os jovens se sintam, digamos, confortados no arrendamento em habitações, quer seja aqui no centro da cidade, quer seja em todas as freguesias do nosso concelho. Fernando, a única questão que tenho aqui em cima da mesa relaciona-se com a economia e finanças. Como é que vai ser gerida a Câmara Municipal se o Fernando César for o candidato eleito para gerir o destino do município, em termos de receita, de despesa, de dívidas a fornecedores, do programa de assistência financeira, dos impostos municipais, nomeadamente o IMI, o IRC e o IRS? Bom, relativamente, digamos, à gestão financeira da Câmara, nós, inclusive, para definirmos o nosso programa eleitoral,
já o fizemos, porque seria muito mal estarmos aqui a fazer promessas às pessoas que não se encaixam no orçamento da Câmara. Eu geralmente uso muito pouco palavras como preocupação e intenção. O Alexandre usa essas palavras, eu não uso. Não é, não é. Pode-se, pode, não se pode, não se pode. A mim sempre me ensinaram a não prometer aos ricos, não dar aos ricos nem prometer aos pobres. E nesse sentido, do ponto de vista, nós pretendemos ter uma gestão rigorosa, uma gestão que permita poupar em termos de despesas e gastos correntes. É preciso não esquecer que este Executivo transportou as despesas correntes para 54% do total do orçamento, quando antes estava à volta dos 43%. É isso que nós pretendemos fazer, puxar para trás as despesas e os gastos correntes e transformar isso em investimento. Essa é uma das nossas preocupações, porque só assim consideramos que poderemos apoiar toda a atividade económica do Concelho e também as nossas pessoas. Portanto, poupar nas despesas que são desnecessárias e transformar isso em investimento. As dívidas a fornecedores, atualmente as leis, e ainda bem, estão cada vez mais rigorosas nesse sentido, ou seja, de pagar a tempo e horas aos fornecedores. Isto não é só por causa das leis, é porque quem está, uma empresa que está a funcionar, tem que pagar funcionários e tem que pagar impostos, tem que receber a tempo e horas. Eu, como disse, também já estive do outro lado, ou seja, do lado do privado, e sei como é que as coisas são. No passado, infelizmente, às vezes aconteciam, digamos, prazos demasiado alargados, ainda bem que entrou o PAIAL para vir, ao fim e ao cabo, também reduzir isso, e eu acho que as coisas, tudo a nível nacional, as coisas felizmente estão a entrar nos eixos. Portanto, pagar a tempo e horas a quem devemos. O IMI, é preciso rever a taxa de IMI e o quadro de IMI do nosso Conselho. O Alexandre prometeu isso há 4 anos, durante 4 anos não nós foi não revisto. fizemos, não foi revisto. Não. O que é o IMI Famílias? Não estou a falar disso, estou a falar da carta de IMI do Conselho. Há muitas injustiças no nosso Conselho. Localização, fatores de Não, localização. mas isso é que mexe com a verdadeira economia do Conselho. Mas quem é que tem que tratar disso? É o Conselho. Quem é que está a tratar disso? É o Conselho. O Governo Regional dos Açores está em Não. concertação com as câmaras municipais a fazer novos fatores de localização. Não. Você sabia disso? E qual é, neste momento, qual é a proposta da autarquia relativamente a essas Esse zonas? projeto está a ser trabalhado a nível da Associação de Municípios. Não, eu não acredito nisso. Peço Não. uma reunião com a Associação de Municípios. Eu vou fazer. E veja, nós temos mais debate, veja o depois eu ponto de posso situação. desmentir isso Pronto, mais à frente. muito bem. Temos o IMI Família mas o IMI Família é uma questão de lei. Pronto, mas nós E fomos... já agora também qual é- aproveito para dizer que o IMI Família funciona do seguinte modo. Sim, Para famílias que têm rendimento até 14.500 euros, o penso IMI eu, Família não é assim. é assim, e que tenham imóveis abaixo dos 65 Estás a confundir os conselhos familiares. não, têm descontos. Não é no- nada disso. Bom, relativamente ao IRC, portanto, digamos, as empresas não gostam, mas quanto mais IRC têm, quer dizer que digamos, também têm margens de lucro. Nós pretendemos trabalhar, sim, no IRS. E no que diz respeito ao IRS, o PSD também tem uma proposta de IRS no sentido de devolver às pessoas, mas é preciso falar em números. E a nossa proposta é devolver a totalidade do IRS que é pago à Câmara Municipal. E os ribeiragrandenses pagam à Câmara Municipal por ano, o ano de 2016 foram 605 mil euros. E é isso que nós pretendemos devolver aos ribeiragrandenses a cada ano. Ou seja, que aquilo é fruto do seu trabalho, é fruto do seu suor, e temos a certeza que aquele dinheiro devolvido aos ribeiragrandenses não só os ajuda na gestão diária da sua economia doméstica, mas também ajuda imenso na parte depois da economia local. Por parte do PSD, só pretendem devolver, julgo eu que é 20%, ou seja, enquanto nós devolvemos os 605, eles devolvem 120 mil euros por ano. É preciso que se fale em números para as pessoas ficarem esclarecidas. E acho que era isso. Muito bem. Sobre as finanças, Sr. Vílio, permitam-me aqui começar precisamente pelo IMI Família. Isso explica bem o desnorte do Fernando relativamente às finanças. Eu sei que não é a sua área, mas também poderia estar um bocadinho melhor preparado. O IMI Famílias foi um projeto que foi aprovado pela Câmara da Ribeira Grande de acordo com a Lei do Orçamento de Estado. O IMI Famílias permite para pessoas com 1, 2 ou 3 dependentes, independentemente dos seus rendimentos, terem descontos no IMI, coisa que já existe na Ribeira Grande. Fomos das primeiras autarquias a implementar esta medida. Aliás, que foi aprovado pelos vereadores do Partido Socialista e pela Assembleia Municipal. Portanto, é bom esclarecer isso,
é bom que se calhar tenha nota deste aspecto e não diga aquilo que acabou de referir. O IMI Famílias diz respeito a todas as famílias do Conselho que têm esses benefícios. Para além de, Mas é um para além do fixo. que é um valor, valor fixo, fixo. mas que é para todas Mas as são famílias. 40 e tal euros Pronto, por já família. vi, convém, exatamente, pronto. Já agora, um filho são 20 euros, 2 filhos 40 euros e 3 mais filhos 70 euros. Pronto. Relativamente também às finanças e para que ficamos bem esclarecidos. Esta Câmara da Ribeira Grande, este Executivo que agora termina funções, implementou o Portal da Transparência. Este Portal da Transparência permite de uma forma rápida e a qualquer pessoa ir ao site que existe para o efeito, em que é possível ver qualquer pagamento que é feito neste momento pela Câmara Municipal, é possível ver o nível de endividamento da Câmara e é possível termos aqui uma comparação dos últimos anos naquilo que foi as receitas e as despesas da Câmara Municipal. Portanto, nós criamos o Portal da Transparência para que toda a gente possa ver em que é que estamos a investir, em que é que estamos a gastar e comparar também com os outros anos É importante que as financeiros. pessoas Em relação- vão ao portal ver Em relação realmente à onde é que gastam transparência, o dinheiro. em relação, mas está lá tudo. Não Mas nos é podem importante que as acusar de falta de transparência. Está lá aquilo que Está lá metem no tudo, portal. está lá tudo Está lá aquilo que metem no relativamente portal. à questão financeira da autarquia. Está lá o que É metem preciso no dar portal. nota aqui, e o Fernando também tem que reconhecer esta vertente, porque também, se não fosse isso, o IMI hoje em dia não é o mínimo que nós estamos a pagar, nós pagamos a taxa mínima por lei, porque nós conseguimos salvaguardar as contas públicas da Câmara Municipal. Casa da Nós CDR. conseguimos resolver o problema da empresa municipal. Como sabem, foi um problema deixado pelo anterior Executivo relativamente a um PS problema perdeu as grave. eleições, vocês relativamente ganharam, a um problema logicamente grave. cabia o Não sei se Executivo. posso terminar a minha intervenção. Eu não interrompi de Fernando Sim, durante esta até explicação. parece, até parece. Durante esta explicação eu não te É. interrompi. Vocês Pronto. Mas isso para ganharam as dizer. eleições, tinham que o fazer. Pronto, Estas coisas exatamente. são assim mesmo. Mas também já podiam ter resolvido há mais tempo. Não, o isso que é aconteceu facto é que. no final do Não, mandato. foi bem sim. Foi. O que é facto é que nós, quando tomamos posse na Câmara Municipal, tínhamos um passivo consolidado de cerca de 30 milhões de euros. Nós vamos terminar o ano 2017 a rondar os 10 milhões de euros de dívidas a médio e longo prazo. E eu já expliquei Reduzimos porque- significativamente a redução do passivo financeiro da autarquia. Isso faz com que hoje em dia os ribeiragrandenses não estejam a pagar mais impostos. É importante referir isso. Resolveu-se É a importante parte, referir isso. Resolveu-se a parte, mas não se omite Fernando, que a a nossa Câmara não se preocupação. pode libertar a de nossa- pagar o arrendamento das Sabia, casas. eu não sei se posso das terminar. casas. Não pode ser. Temos mais de 2 minutos, se do que diz aqui o Sr. Portanto, isso para referir que nós conseguimos resolver a situação financeira da autarquia, o que faz com que nesta altura do ano tenhamos capacidade de endividamento, se assim o for, e se assim for necessário, para salvaguardar investimento público para o futuro. Portanto, isto para dizer, passamos de 30 milhões de euros para 10 milhões, uma redução de 70% do nosso passivo financeiro. Quanto às despesas correntes, e já agora convém esclarecer isso, Fernando, que é para a gente também ficar aqui todos em sintonia. Falas aqui em devolver o IRS às famílias. Até aí estamos de acordo. Agora, é preciso que as pessoas percebam. Quem paga IRS, supostamente, são as pessoas que recebem rendimento. Há uma grande franja na nossa sociedade que não paga IRS. Ou seja, tu estás a devolver dinheiro às famílias famílias que as pessoas IRS. que pagam IRS. Até daí Exatamente. estamos de acordo. A nossa proposta é devolver apenas 20% nesta fase, porque Certo. fizemos contas. Somos E nós também. racionais em E nós relação também. àquilo que são as expectativas para o futuro. E gostaria que me perguntasses, Fernando, onde é que vais arranjar os 600 mil euros que neste momento serve de receita à Câmara Municipal a nível do Já IRS? vou explicar. E para além disso, Já já vou agora, explicar. dizes que vais reduzir a despesa corrente da autarquia, Sim. mas dizes que vais aumentar os apoios sociais. Os apoios sociais são despesas correntes. São despesas para Portanto, se dizes que vais aumentar os apoios sociais, mas que vais reduzir a despesa corrente, tens que cortar em algum lado. Portanto, Eu vou- nesse sentido, convém esclarecer isso. Eu vou porque, esclarecer. Convém, quando a gente lança as propostas, esteja bem preparados naquilo que é o Ainda futuro. bem, ainda bem. Quanto, Ainda bem que- quanto à falta de receita, vais retirar uma receita que neste momento é de 600 mil euros, a nossa proposta é reduzir 20% e a partir daí ver em que modos podemos continuar a reduzir, neste caso, devolver o IRS às pessoas, mas nós somos mais cautelistas. Nós não queremos anunciar uma situação que depois não é viável. E atenção, é quando reduzes uma receita, tens que ir buscar dinheiro a algum lado. E Tens gostaria que me poupar, dissesse. Tens que poupar. Desculpa, estamos a falar de receitas. Tens que Quando poupar. reduzes a receita, tens que ir buscar a Não. receita a algum lado. Não vais buscar a receita. Tu Então, vais o teu fazer objetivo- menos despesa. Menos em despesa. determinada Pronto, coisa. e gostaria que me explicasse então. Então é assim. Para além
de desperdícios que acontecem atualmente na Câmara, Por exemplo. e eu já fui vereador na Câmara, Por e exemplo. posso lhe dizer, Exemplos. ou seja, não, olha, por exemplo, viaturas. Quanto Hoje é que- em dia quanto não é há que representa? controle qualquer na utilização de certeza do viaturas. que dizes? Tenho, Muito bem. eu vejo e as pessoas dizem. Felizmente, Muito eu bem. tenho muitos funcionários da Câmara que ficaram meus amigos depois de ter ganho, Sim, sim. depois de ter perdido as eleições. Muito bem. Mas Alguns. parte das, Sim. digamos, da poupança e também para que as pessoas percebam, e isso está no portal de base, que é só o que está no portal de base, esta Câmara gastou quase 1 milhão de euros em festas durante 4 anos. Mas isso é investimento, Fernando. Não é Estamos a falar de investimento, despesa espera, corrente. espera. Despesa corrente, Não, fala da despesa espera, corrente. deixa-me terminar. Muito bem. Gastou quase 1 milhão de euros em festas durante estes 4 anos. Muito bem. E 733 mil euros, 733 mil euros foi para empresas fora do Conselho. Muito bem. Portanto, é nestas coisas que nós pretendemos poupar e investir. Mas isso, e não- Fernando, não estás a consigo. confundir os conceitos. Eu não, desculpa lá. não, agora é os conceitos. Isso são investimentos. Agora os conceitos. De onde é que vais Isto reduzir? não são Diz-me onde é investimentos, que isto são reduzes. despesas correntes. Isso são investimentos, Não são Fernando. Estás a investimentos. confundir os Não, conceitos. não estou, Tudo agora, que é agora investir. estou eu Oh, a Fernando, confundir os conceitos. Desculpa lá, se a área, Não, se a área justificar, financeira, ou seja, é o sua facto de gestão, nós- é sua gestão de empresas, Fernando. Tá bem. Gestão informática com Eu não- mestrado eu em não ciências tenho- empresariais. Eu Tu és de também vou geologia. buscar os meus Tu és galões de geologia aqui, e eu com vou- certeza tens o Sim. tema. Atenção, não estamos aqui a confundir. eu acho que não é Fernando, por aí. mas se a área que estamos aqui a falar é uma Nós- área financeira que eu pessoalmente Do percebo. ponto de vista do Estás a IRS, reduzir a nós despesa. tínhamos uma Diz-me melhor onde é que proposta reduzes a que despesa vocês, corrente. que nós tínhamos uma melhor proposta que vocês, epá, não precisa arranjar subterfúgios para... Mas como é que vais fazer isso? Explica. É isso que eu estou a dizer. Vá lá. Nós vamos fazer Reduzindo as poupança. festas. Não é reduzindo as festas, é reduzindo o dinheiro que se gasta nas festas. Mas isso é investimento, Fernando. Não Isso não é- é corrente. Qual é o retorno que isso tem para Ofa, estás a- os comerciantes da Isso Ribeira Grande? explica Esses bem. 733 Isso mil euros explica que o vão para as desnorte, empresas isso fora. explica o Não, desnorte. Não, agora é Estamos desnorte. a ver. Ok. Isso não, sinceramente, isso não é nenhuma É o explicação, desnorte. Fernando. É. Eu acho que as contas deveriam ser Não. melhor feitas. Em vez de estás a prometer É, mundos e é, fundos às pessoas que não estás a Não me chama prometer, Alexandre Galdão estás a para associações, prometer peço mundos e desculpa, fundos. É. não estás a fazer as contas bem Nós feitas estamos e a segundo fazer a as nossa contas opinião, corretas. temos que ser racionais naquilo que prometemos às pessoas. Vamos, É. E vamos se a área, concluir. e se a área Então, que nós podemos utiliza falar isso, tem a ver com a para questão as propostas financeira. que estás a fazer. Vamos concluir São esta... todas acauteladas, fica Atenção, descansado. atenção, vamos Sim, sim. concluir esta parte da economia e finanças. Se já concluir, podemos avançar. Sim, sim, pode. Então, vou dar a palavra ao Fernando para Ok. encerrar o programa com uma intervenção a rondar os 2 minutos. Está bem. Se calhar, eu, antes de mais, quero pedir desculpa a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade e a todos os ribeiragrandenses por este debate não ter sido aquilo que eu gostaria que fosse, que era realmente discutir as ideias do futuro e não aquilo que foi do passado e as minhas atividades do passado, dos quais me orgulho muito e dos quais também aprendi muito. O que os ribeiragrandenses podem contar da minha parte é exatamente a pessoa que eu sou, liderando uma equipa de pessoas que também têm bastante mérito, quer profissional, quer também na sua atividade pública, como já o demonstraram até trabalhando em freguesias, e a única promessa e compromisso que nós queremos assumir com os ribeiragrandenses é que vamos trabalhar para os ribeiragrandenses e não para estar em páginas de jornais todos os dias ou todas as semanas. É esta a mensagem que eu deixo aos ribeiragrandenses, ou seja, queremos chegar a todos. Obrigado. Muito bem. Alexandre Galdés, para terminar, 2 minutos de conversa para que os ouvintes concluam, de facto, as ilações a tirar desta nossa conversa durante 1h15. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Bilho, novamente por este debate. Acho que foi elucidativo daquilo que são os 2 projetos que estão aqui em cima da mesa. E acho que fica bem refletido de quais são os projetos que são mais sólidos naquilo que é os objetivos para o futuro. E gostaria também de referir que nos últimos 4 anos conseguimos dar um novo começo à nossa terra. Este foi o slogan de então. Julgamos que foi preconizado no sentido em que hoje em dia respira-se e fala-se da Ribeira Grande como se calhar nunca se falou no passado. Prova disso têm sido os investimentos que têm sido anunciados por privados e prova disso tem sido também um respirar do novo ar, do novo alento que se assiste no nosso concelho.
Isto teve muito a ver com a nossa intervenção diária à frente dos destinos da Câmara Municipal e queremos continuar a dar sempre o melhor para a nossa terra, essencialmente em 3 grandes áreas de intervenção: parte social, economia e turismo, onde o emprego será sempre um desafio diário para fazer com que os nossos ribeirandenses tenham sempre melhor qualidade de vida. Muito bem. Há pouco disse que nós estávamos aqui há 1h15, não é bem assim, estamos aqui há quase 2 horas e nessas 2 horas vale a pena ouvir os 2 candidatos líderes à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Resta-me de facto agradecer a vossa presença aqui, de terem levado até aos nossos amigos ouvintes as vossas intenções, para que possam perceber de facto o que é que vocês têm para apresentar, o que é que têm para fazer, sempre com o único objetivo, e os 2 têm esse único objetivo, que é o desenvolvimento da Ribeira Grande. Aos amigos ouvintes, nós agradecemos a vossa presença a ouvir esta entrevista, desejo um bom fim de semana, uma boa tarde e para os nossos entrevistados, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigado, nós. Obrigado. Oportunidade. Boa tarde.